102,9. É hora de oração com o deputado Oséias de Madureira. Querido Deus e Pai, nós mais uma vez nos dirigimos ao Senhor em palavra de oração, clamando pela vida daqueles que nos ouvem. E eu quero neste momento orar pelos jovens, por aqueles que passam por esta idade tão importante. Senhor, quantas vezes o diabo tem tentado lançar setas, trazer a eles incertezas do futuro, desânimo. Eu quero pedir ao Senhor que possa estar encorajando, incentivando a cada um dos nossos jovens. Senhor, a Tua palavra nos garante que a Tua palavra é com os jovens. Eles são fortes e já venceram o maligno. E é sobre isso que eu oro e ministro a bênção do Senhor sobre eles. Ó Deus, em nome de Jesus, aonde tiver um jovem nos ouvindo agora, que a bênção do Senhor possa alcançá-los e que eles possam viver a alegria do Senhor neste momento tão importante da vida. Eu os abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e oro em nome de Jesus. Amém. Deputado Oséias de Madureira, um homem de oração. Quer ouvir a sua música preferida? Mande sua mensagem e participe. As Mais da Mais, as mais pedidas. Aqui, a sua voz é a nossa trilha sonora. Se é sucesso, toca aqui. As Mais da Mais. A rádio que você ouve, Rádio Mais. Você gosta de mais, você não para de ouvir. Rádio Mais. Quer ter... Debate Mais. O espaço para você refletir, interagir e encontrar respostas em Deus. Os assuntos que fazem parte do seu dia a dia. Assuntos polêmicos da vida cristã, debatidos à luz da palavra de Deus. Debate Mais, com Bispo Samuel Ferreira. Aí, gente, bom dia, estamos chegando aqui para mais um debate na Mais FM, na 102.9. Eu, pastor Calixto, vou com você até o meio-dia nesse debate. Você sabe que esse programa é um programa apresentado e também dirigido pelo Bispo Samuel Ferreira. Mas todos vocês sabem das inúmeras obrigações do nosso líder. Devido a isso, ele não tem conseguido estar esses dias e eu vou tocando o debate com você aí, no nome de Jesus. Olha, é importante demais a sua participação pelo YouTube, pelo Instagram. Pedir a você, vai lá no canalzinho do YouTube agora, ó, @maisfm 102.9. Já clica lá no sininho, segue a gente, dá um likezinho assim, ó, um joinha. Com isso, nós vamos alcançar mais pessoas além de você. Segue também a igreja lá no Instagram, né? Vai lá no Instagram, também é a mesma, né? Ó, @mais 102.9. É o mesmo endereço para todas as redes sociais aqui da Rádio Mais FM, tá bom? Dizendo a você que você também vai poder participar desse debate hoje, mandando a sua pergunta e mandando também o seu áudio para 11 50 50 50 90. Ô, gente, já salva aí no seu WhatsApp o número da Rádio Mais FM. 11 50 50 50 90. Tá bom? Rádio Mais FM 102.9. Vamos hoje à nossa enquete de hoje. Já eu volto com você para chamar a enquete de hoje. Olha, mas é importante demais o nosso debate de hoje, tá bom? Você vai poder participar. E olha, o tema hoje promete, hein? O tema hoje é Trindade versus Unicidade. Trindade versus Unicidade. Gente, e aí, o que vai dar? Vamos ver, quero apresentar a vocês nessa manhã os debatedores, com muita alegria, apresentar aqui o querido pastor Tony de Souza. O Tony de Souza é pastor, conferencista, bacharel em teologia pela Internacional Universidade do Texas, é isso mesmo? Atualmente fazendo mestrado e docência nesta mesma instituição, é coordenador do Seminário Teológico Unicista, curso livre,
jornalista, locutor, autor do livro. Rapaz, o cara é locutor ouvindo essa voz de taquara rachada, meu Deus. Autor do livro Jesus, o único Deus verdadeiro, a maior revelação da Bíblia. Querido pastor Tony, a paz do Senhor, muito bem-vindo à Rádio Mais FM. Agradeço ao senhor, pastor Calixto, a todos aqui, o pastor Fernando Galli, a todos os ouvintes, nosso operador querido aqui, né? Um abraço, é um prazer estar por aqui, debatendo, defendendo, estando na arena, pela graça. Aprove ao Senhor achar graça no teu servo e levar, né, aos lugares que ele tem nos conduzido. Essa emissora, né, muito forte aqui no estado de São Paulo. Pega na minha cidade, em Campinas. Rapaz, que benção. 300 cidades, né? Estamos alcançando mais de 230 municípios. Que benção, que benção. Então, um prazer. Muito obrigado pelo convite. E, pastor Fernando Galli, um prazer rever o senhor, né? Depois de alguns anos, né? E teremos um prazer de discutir esse tema importantíssimo e indispensável, a fé cristã. Olha, aproveitando aí a fala do pastor Tony, dizendo a você que você pode acompanhar a Rádio Mais FM em todo lugar, em qualquer lugar do Brasil, em qualquer lugar do mundo. É só você ir lá no Play Store, baixa lá, vai lá, clica lá, baixa lá, já deixa salvo o negócio lá, entendeu? Já não perde mais, aí baixa lá o aplicativo da Rádio Mais FM e você vai poder acompanhar a gente tudo quanto é lugar, beleza? Eu poderia mandar um abraço? Lógico, querido. Eu gostaria de mandar um abraço para todos os irmãos que têm nos ajudado, me apoiado, né? O trabalho de forma interdenominacional, a todos os irmãos que têm nos apoiado. Eu quero mandar um abraço para todos, né? Não dá para citar nomes, e também para um grupo que eu conheci recentemente da Filosofia X, ao professor Akel, com muito carinho, um cara muito sábio que tem discutido, né? Falado sobre uns assuntos importantes comigo, e também a professora Sheila, a professora Gilsara, o professor Robson, gente muito boa de Deus, que me presentearam com essa Bíblia, a Bíblia Original Codex, uma Bíblia muito boa, cheio de revelações importantes aqui. Obrigado. Amém. Um abraço, professor, e a todos. Querido, também estamos recebendo aqui o querido pastor Fernando Galli, ex-testemunha de Jeová, pastor, teólogo no Seminário Batista Logo, escritor de obras sobre seitas e evangelismo e autor do cursos online sobre seitas, doutrinas da Trindade. Querido pastor, que bom te receber aqui, rapaz. É um prazer estar aqui com os irmãos, é a primeira vez que eu estou aqui. E eu viajei só 300 quilômetros pra estar aqui. Saí 2 horas da manhã, né? Mas eu viajei 120. Tá certo. Mas a gente está sempre disposto a colaborar com os irmãos. E agradeço a presença do pastor Tony. Nós debatemos já outras vezes, né? E sobre esse tema. E posso mandar abraço também? Pode sim. Dia 1º, pastor, eu vou fazer 21 anos de casado. Eu sou casado com a Roberta. Olha só que lindo. 21 anos de casado, presentão de Deus, né? E quero mandar um beijo para ela. E mandar um abraço pro Fernando Félix, né? O diácono Fernando Félix, gente boníssima. Pros irmãos que me acompanham no meu canal no YouTube. Eu tenho um canal no YouTube que é Pastor Fernando Galli, Aulas da Fé. Eu também sou radialista, eu tenho um programa de rádio. Rapaz, agora vocês mas estão a minha voz não chega perto da dele. Que isso. É isso. Pode falar o nome do programa? Pode sim, querido. É o programa Aulas da Fé, muita Bíblia para você. Que legal. Olha, gente, aqui na 102.9, vamos agora a nossa enquete, vamos ver como é que tá a enquete e aí a gente já volta. Trindade vezes unicidade. Trindade. Quem acredita na Trindade? 84% das pessoas, por enquanto, estão dizendo que acreditam na Trindade. 16% dizendo que acreditam na unicidade. Volta pra mim, olha, eu vou falar mais ou menos aqui como é que vai ser as regras do nosso debate nessa manhã e já vamos aos nossos debatedores. Nós daremos 4 minutos para as considerações iniciais sobre o assunto, diretamente esses 4 minutos ligado ao tema mesmo.
cada um dos debatedores terão 4 minutos. Depois disso, cada um deles terão 3 minutos para a réplica e mais 3 minutos para a tréplica, se assim acharem necessário nesses primeiros 30 minutos. Depois nós vamos fazer com um tempo mais ou menos livre, controlando o tempo, e os senhores poderão interpelar um ao outro com perguntas e tal. Beleza? Vamos lá, começar aqui com o querido pastor Tony de Souza para suas considerações iniciais sobre a unicidade. Pois é, meus queridos e amados irmãos ouvintes da Rádio Mais FM, a todos os irmãos. A Bíblia, ela sempre foi muito, muito bem clara, né? Está muito bem explícito, né? Nas Escrituras que Deus é um, único, é só, não há outro além dele, e se chama Jesus Cristo. Esse é o ponto, né, fundamental das Escrituras. E tem outro detalhe também que a gente não pode ignorar, é que o batismo nas águas deve ser praticado, no que tange a fórmula, em nome do Senhor Jesus Cristo, como iniciou a igreja primitiva no livro de Atos, capítulo 2, no versos 37 e 38, ali está registrado. A partir daí, toda a narrativa de Atos mostra que batismos, rituais, todos eles eram praticados em o nome do Senhor Jesus Cristo. Bom, dito isto, nós precisamos entender que este não é um tema que se resume, né, facilmente, né, que vai ser concluído aqui. Esse é um dos debates mais antigos da história da humanidade, pastor Fernando Galli. Desde o começo, desde o princípio praticamente ali, nós vemos também, defendendo a divindade do Senhor Jesus Cristo, o próprio apóstolo Paulo entrava, diz o capítulo 17 de Atos, nas sinagogas, debatia com judeus. O próprio Cristo teve que, num dado momento, em defender a sua divindade, né, a sua verdadeira identidade com os judeus. Debates calorosos com os judeus, né? Inclusive eles falaram: você não tem 50 anos? Como você viu Abraão? Ele disse: em verdade, vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Ou seja, no momento que ele diz isso, pegaram pedras e paus para matá-lo por blasfêmia. Ele falou: mas vocês vão me matar por quê? Leia esse texto que está lá no Evangelho de João, capítulo 8. Então, quando Jesus diz eu sou, essa palavra pode ser, talvez, não ter muita relevância para nós, aqui já está acostumado, ele sempre disse isso, mas para os judeus daquela época era algo muito forte, muito agressivo, um ser humano, um homem, dizer eu sou Deus, eu sou Jeová dos exércitos. Não tem outra definição para essa palavra do Senhor Jesus. Mas o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, sabendo desses debates calorosos, deixou registrado para Timóteo o seguinte: 1 Timóteo 3, verso 16: e sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade, não o mistério da Trindade. Grande é o mistério da piedade. O mistério da piedade foi substituído pelo mistério da Trindade. E qual é o mistério da piedade? Olha o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne, foi justificado no Espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. Em outros textos diz, indiscutivelmente, Paulo diz, não tem como discutir, Deus foi manifestado, não foi o Filho de Deus, irmãos, prestem bem atenção, não é o Filho de Deus que foi manifestado em carne, é o próprio Deus que foi manifestado em carne, o próprio Jeová dos exércitos foi manifestado em carne, indiscutivelmente, mas em desobediência, vamos dizer assim, né? Até no que tange a reflexão, esse é o tema mais debatido da história cristã, da história do evangelho, da história do cristianismo, do modo em geral. Tanto é que inúmeros concílios foram travados, desenvolvidos acerca deste tema. E Deus tem levantado homens para sustentar essa verdade contra toda uma teologia, uma filosofia. Essa é a primeira colocação que eu gostaria de deixar para os irmãos. Vamos lá também as suas considerações iniciais do querido pastor Fernando Galli. Pois é, agradeço a introdução do pastor Tony, né? É interessante que em 1 Timóteo 3,16, quando fala, né, grande é o mistério da piedade, ele diz,
não diz da Trindade, mas também não falou da unicidade, né? Porque o assunto é outro, né? Então é isso, mas o que nós acreditamos é que a Bíblia mostra claramente que há um só Deus, e isso nós acreditamos, né? Até aí igualmente, né? A Bíblia fala que há um só Deus, Deuteronômio 6, versículo 4, né? Efésios 4, versículo 6, há um só Deus. Então nós não negamos isso. O problema é que a Bíblia diz que o Pai é Deus, né? 1 Coríntios 8, versículo 6. A Bíblia diz que o Filho é Deus, né? João 1, versículo 1, João 20, versículo 28, que é o texto que Tomé faltou no culto, ele está assistindo novela da Globo, né? E aí não foi no culto. Quando falaram que Jesus havia ressuscitado, ele falou assim, eu só acredito vendo. Quando Jesus aparece para Tomé, Tomé fala assim, Ho Kyriosmu kai ho theosmu, em grego, né? O Deus de mim, o Senhor de mim e o Deus de mim, né? Então uma clara afirmação de que Jesus é Deus. E a Bíblia diz que o Espírito Santo é Deus, em Atos, por exemplo, 5, versículo 3 e 4. Lá nós lemos que mentiram para Deus, mentiram para o Espírito Santo, né? Então o Espírito Santo é Deus. E aí vem a questão, esse Deus aí, né, que é um só, e essas pessoas mencionadas como Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, elas são a mesma pessoa, ou elas são o mesmo Deus, né? Ou há um só Deus em pessoas distintas? E aí eu preciso ver e descobrir que a Bíblia, fala em alto e bom som, tem 179 versículos que mostra Pai, Filho e Espírito Santo distinto um do outro, não separado, mas distinto, tá? Por exemplo, eu e minha esposa somos distintos um dos outros. Mas mesmo sendo uma só carne. Exatamente, então não somos separados, né? 21 anos de casado agora, dia 1º, né? Não somos separados, né? Então, veja bem, a Bíblia tem 179 versículos que mostram Pai, Filho e Espírito Santo distintos um do outro, tá? E além disso, há uma interação entre as pessoas. Então, fica difícil a gente acreditar. Essa interação que o senhor diz é a conversa entre o pai e o filho, ou vice-versa. É tipo assim, né? Jesus orando para o Pai, né? No conceito unicista, que o pastor Tony defende, o qual eu vim aqui, respeito, mas discordo, né? O Pai, por exemplo, é a parte divina do Filho, de Jesus. E o Filho é a parte humana. Então, o Jesus fala com quem? É com ele mesmo, né? É esquisito isso, né? Então é complicado. Então nós acreditamos em um só Deus, em 3 pessoas distintas. É claro que eu não posso imaginar 3 pessoas distintas sentadas num trono literal, no céu, né? Porque senão vira um sofá enorme, né? Um negócio grandão, né? Mas se são distintos, tem que ter um sofá mesmo. Não. A questão é que o Pai está em toda parte ao mesmo tempo. O Filho está em toda parte. O Espírito Santo está em toda parte. Então você imagina 3 pessoas que ocupam o mesmo lugar ao mesmo tempo. Por isso que a Bíblia fala que eles são um só Espírito. Então, este é uma doutrina que a Bíblia revela, né? Não há um texto explícito falando eu sou um só Deus em 3 pessoas, mas eu tenho 297 versículos na Bíblia que eu posso construir essa doutrina com maior tranquilidade. Olha só. E aí, pastor Tony, o que o senhor me diz? Ele disse que não há um texto explícito onde, né, Deus diz eu sou uma só pessoa. Tem muitos no Antigo Testamento, Isaías 45, né? Eu sou o Senhor e não há outro, né? Nós temos aí Isaías 43:10, né? Vocês precisam saber e entender que eu sou o Senhor e não há outro. Ele disse que os 3 são distintos, mas não separados. Porque nós na doutrina da unicidade entendemos o que ele entende como pessoas. O que a doutrina trinitária, ele não, né? A doutrina trinitária apresenta como pessoas, nós apresentamos manifestações do único Deus, né? Deus se manifestando como Pai, como Filho, como Espírito Santo e várias outras manifestações, não só 3, mas as mais marcantes, essas 3 manifestações. Por exemplo, ele falou, a Bíblia apresenta Deus, né, sendo o Pai, né? Deus apresenta o Pai, apresenta o Filho e apresenta o Espírito Santo.
Bom, é uma pessoa que vai fazer uma biografia ao meu respeito, não sou digno disso, mas ele pode me olhar de vários aspectos. Olha, pode fazer um relato, né? Falando de mim acerca de pai, como filho, né? Como neto, como sobrinho, como locutor. O senhor falou aí meu currículo, locutor, jornalista, enfim, conferencista. Sobre o pai é Deus? Sim. E Jesus falando do pai, pergunta para Filipe lá no Evangelho de João, capítulo 14, né? Se vocês conhecessem a mim, também conheceriam meu pai. E desde já, agora o conheces e o tendes visto. João 14:7 está falando para eles que eles estavam vendo o pai. E aí isso deve ter bugado, né? Vamos dizer assim, a cabeça de Filipe. Olha, como que estão vendo o pai? E Jesus responde, disse Filipe no caso, né? Verso 8. Mostra-nos o pai que nos basta. E Jesus disse, estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido? Por que Jesus ele fala sempre quem vê a mim vê ao pai? Porque não tem como, no caso dos judeus principalmente, acredita no pai, acredita em Jeová e olha para aquele que estava ali e despreza ele. Não tem como isso acontecer. Então Deus foi manifestado em carne, Jesus é o pai da eternidade. A Bíblia tem vários textos do próprio Jeová falando, estarei no meio de vocês, eu irei até aí. Então, existem inúmeras referências bíblicas que mostram que Jesus é o pai da eternidade. Pai dele mesmo? A gente tem aí 2 horas para falar acerca deste assunto. Porque o senhor, eu até queria perguntar para o senhor, só para a gente ver se a gente consegue elucidar aqui e ajudar os ouvintes. O senhor disse que uma pessoa pode fazer uma biografia sua e relatar o senhor como filho, depois relatar o senhor como pai e até mesmo relatar o senhor como um locutor ou escritor e tal. Mas essas 3 características que ele vai relatar do senhor, o senhor continua sendo uma só pessoa. Eu usei esse exemplo justamente para uma só pessoa. Mas quando o filho, se relatar o senhor como filho, né? Ele vai estar se dirigindo ao senhor, a alguém que queira entender o senhor como filho. O senhor acha que a pessoa que lê a sua biografia como filho vai ter a mesma compreensão do senhor como pai, ou ele precisa ler a sua biografia como pai para entender? Olha, é o que eu estou falando, vai a depender do que o autor dessa biografia vai estar retratando ao meu respeito. Agora, vamos botar aí, esse autor pode me destacar como filho, mas podemos ter outro que pode olhar para minhas virtudes como pai. Então, mas é o que eu estou dizendo, pense em 2 biografias separadas. Escrever o senhor como filho e depois eu escrevo o senhor como um locutor, aquele que fala. Mas eu só li a sua biografia de filho. Eu tenho como lhe entender como locutor? Este é o problema da teologia trinitária, porque a pessoa lê o Novo Testamento e quer entender toda a Bíblia a partir do Novo Testamento. Quem lê o Novo Testamento, por exemplo, só está lendo a biografia de Jesus na maior parte do tempo como filho. Se você lê só o Novo Testamento, eu sempre falo nas minhas palestras, quando eu tenho oportunidade, eu vejo como algo assim a se pensar com relação ao Novo Testamento. Já reparou do evangelismo, Novo Testamento? De bolso, que as pessoas dão, né, quer dizer, essa propagação somente do Novo Testamento e não as Escrituras, que o Senhor Jesus tanto falou, que tem que crer nele como diz a Escritura, e quando ele diz Escritura, o Novo Testamento não se enquadra nisso. Aquele que crê em mim como diz a Escritura, você pode ter certeza que nem havia o Novo Testamento. Mas justamente é o Novo Testamento que é mais distribuído. Só vem a biografia de Jesus como filho. E eu estou aqui para mostrar para o senhor a biografia dele, alguns minutinhos aqui, como pai também. Olha aí, pastor Fernando Galo, e aí, como é que fica essa questão agora? E aí? Fica moleza. Parece que nós... Fica moleza. Não, eu sou obrigado a concordar com o Tony em certo sentido, de que a revelação bíblica, ela é gradativa, né? Ela vem escaminhando. Não dá para ter uma noção geral de quem é a pessoa de Jesus. Eu não diria que no Novo Testamento não dá, né? Porque parece que o velho é incompleto sem o novo. Isso é o que diz o escritor. Mas eu não achei assim, eu não sei se algum texto da Bíblia diz que o novo é incompleto sem o velho.
parece que o novo em si só revela a pessoa de Cristo, que é a promessa, e parece que isso, não sei, o que o senhor acha? Bom. Vamos lá, vocês são os debatedores. Então vai. Eu quero falar 3 minutos mais um pouquinho. Vai lá. Olha só, quando ele cita que não há outro Deus, é claro que não há outro Deus, né? Deus fala assim, que ele criou tudo sozinho. Isaías 44, 24. Esse Yahvé criou tudo sozinho. Só que em Hebreus capítulo 1, versículo 2, a gente vai entender o que é esse sozinho. Porque esse Deus que criou tudo sozinho, ele é um único Deus em 3 pessoas. Por isso que a Bíblia fala que, em Hebreus 1, versículo 2, que Yahvé criou tudo por meio do Filho. Tá lá. Então esse Filho já existia antes da encarnação dele aqui na Terra, né? E se ele criou por meio dele, tem que ser uma pessoa distinta. Tá? Agora, essa questão de manifestações, ele vê Pai, Filho e Espírito Santo como títulos de Deus. Agora, a Bíblia não ensina isso, né? A Bíblia diz que Deus enviou o Filho, não enviou um título. Né? Até porque... Não, como é que é o termo que o senhor usou? O senhor disse manifestação. Que manifestações diferentes. Então veja bem, quando a Bíblia fala, Jesus fala assim em João 15, 26, eu, um título, enviarei outro título da parte do outro título. Fica um negócio esquisito, né? Acho que ele está falando de pessoa ali, né? Eu enviarei o Espírito Santo da parte do Pai. Então aqui, na verdade, né, ele está falando de pessoas distintas. Quando a Bíblia fala quem vê a mim vê o Pai, eu pergunto para o pastor Tony, será que vira o Pai mesmo? Porque o pastor Tony acredita que a parte divina de Jesus é o Pai, é Espírito. Como é que vira o Espírito? Né? Fica esquisito isso, né? Como é que você vai ver o Pai se o Pai é a parte divina de Jesus? E a parte divina de Jesus é Espírito. Então eles viam Jesus, o Filho, mas como é que viu o Pai? Aí ele vai dizer, não, via por representatividade. Que os unicistas saem dessa respondendo assim, é o que nós cremos. A gente vê o Pai na pessoa de Jesus, por quê? Porque o Filho é a representação exata do ser de Deus. Que é o Pai. Em grego, em Hebreus 1, versículo 3, nós temos ali que Jesus é a representação exata, a palavra caráter, né? Caráter, que significa, por exemplo, as moedas quando eram talhadas, né? Todas as moedas saíam iguaizinhas. Ou seja, moedas distintas, mas com a mesma personalidade. Com o mesmo valor. Então, exatamente isso. Ninguém pode ser a representação exata do ser de Deus sendo a mesma pessoa. O senhor é a representação exata do senhor mesmo? Fica difícil acreditar numa doutrina dessa. E é por isso que a igreja, né, desde o ano 220, considerou a heresia sabeliana como heresia, né, que foi Sabélio que surgiu com essa história. E para falar um pouquinho a mais, uns 30 segundos, que ele falou a mais, se for possível, né? Vai lá. Yahvé esteve no nosso meio? Claro que ele esteve. Por quê? Porque a Bíblia mostra que o Pai é Jeová. Isaías 64, versículo 6. O Filho é Jeová. Preparai o caminho de Yahvé. Quem preparou o caminho de Yahvé foi João Batista, que preparou o caminho de Jesus. As palavras de Jesus, as palavras de Isaías 6, versículos 9 e 10, que são atribuídas a Yahvé, Atos 28, 25 e 26 atribui ao Espírito Santo. Então, as 3 pessoas são o mesmo Jeová. E como é que eu sei que esse Jeová são pessoas distintas? Porque o Salmo 110, versículo 1, o Jeová fala assim, Yahvé disse, senta-te à minha direita. Ele está falando isso para o Filho, que também é Yahvé. Então, há comunicação entre essas pessoas que são o mesmo Deus Yahvé. Fazendo uma pergunta para o senhor, que nem eu interpelei o pastor Tony, eu interpelar o senhor no seguinte. A grande questão hoje, que nisso até os unicistas se firmam muito, é que nós não achamos em nenhum texto da Bíblia a palavra trindade. Né? A gente sabe que isso foi formulado por Tertuliano por volta do ano 200. Ele formula e tal. Mas como é que o senhor explica isso pro ouvinte? Não tem essa palavra na Bíblia. E como é que o senhor explica? Como é que o senhor crê numa doutrina que a palavra em si que o senhor a sustenta não aparece na Bíblia? Como é que... na verdade, eu tô pouco me lixando para a palavra trindade, sabe? Para mim, ela não é importante, né?
ela não é importante. O importante é o conceito que há na Bíblia, né? Tá. Por exemplo, a palavra unicidade, nesse jeitinho não aparece também. O que aparece é o conceito na mente dele, né? Que Deus é uma pessoa só. Ele vai defender isso, né? Então, a gente sabe que existe essa trindade, porque foi a compreensão que os pais da igreja tiveram logo no começo. Eles usavam a palavra trias no começo, inclusive, né? Porque você tem Mateus 28, 19 e 20, lá diz assim, o texto em grego fala assim, baptizontes, batizando-as, eis to onomatopatri, kaitorio, kaitopneumahagios, ou seja, batizando para o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O nome ali, o judeu, quando lia esse texto, ele falava assim, isso é heresia, esse nome é o Hashem, para o nome, quer dizer, o nome, o ser de Deus, que é do Pai, que é do Filho e que é do Espírito Santo. Até hoje o judeu lê esse texto e fala, esse texto é uma blasfêmia contra Deus, porque está dizendo que esse nome, o Hashem, é Pai, Filho e Espírito Santo. Parece que até Wesley, né, um grande teólogo da igreja, também um grande nome na história da igreja, teve dificuldade de compreender sobre a questão da trindade. Ele disse que, como explicar, diz Wesley, se você entra num quarto, tem 3 velas acesas, mas uma única luz. É isso que ele chama de trindade. São 3 velas acesas com uma única luz. Então Wesley diz que é difícil da mente humana compreender isso. Né? Eu acho que qualquer comparação que você faz com uma coisa ímpar, não dá, né? Que nem a trindade é como ovo, né? É a gema, a casca e não sei mais o que lá, a clara. Mas tem mais outra partezinha, que é aquela coisinha branquinha ali. O ovo é composto de 4 partes, já tá errado aí, né? Aquela coisinha branca que chama... Esqueci o nome. Que tá ligado à gema. A gema, Então seria uma quatrindade, né? Oh, meu Deus. Qualquer coisa que você compara... E aí, Tony, como é que você consegue explicar para nós? Porque, olha, Tony, eu até queria, pra gente ficar sabendo isso, eu queria te apertar um pouquinho aí, porque como é que você explica para nós, se é uma única pessoa, como é que Cristo ora para ele mesmo? Ele ora e pede ao Pai, levantando os olhos ao céu, rogou e disse, Pai. Como é que Cristo, na cruz, pede socorro para ele mesmo? Se possível for, passa de mim esse cálice. Como é que você explica para nós? Eu queria entender bem como é que o senhor consegue explicar para esse ouvinte que no batismo de Jesus viu o Espírito descendo em forma corpórea de pomba e ouviu uma voz do céu que dizia, este é meu filho amado. Como é que você explica isso para nós, pastor Tony? Bom, dentro dessa temática, né? O senhor, por exemplo, lançou vários temas. E a gente escolhe um e vamos lá. Vários temas pra gente dissecar aqui. Eu só queria, antes de responder suas perguntas, salientar aqui, por exemplo, ele falou, né, que o pai... eu não me recordo aqui exatamente o que ele disse aqui, mas já anotei aqui sobre o pai que criou, né? Deus criou todas as coisas. E a Bíblia apresenta Jesus como o criador de tudo. Estava no mundo, o mundo foi feito por ele, não por intermédio. Foi essa a expressão, Deus criou por intermédio do Filho. Não, a Bíblia diz que estava no mundo, João capítulo 1, verso 10, o mundo foi feito por ele, o mundo não o conheceu. E outra coisa também, que Jesus é a representação. Jesus, a Bíblia diz que ele aqui em Colossenses capítulo 1, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. E a Bíblia diz, todas as coisas foram criadas, né? Porque nele, todas as coisas foram criadas na terra, visíveis, invisíveis, sejam, tudo foi criado por ele e para ele. Tudo foi criado por ele, não por intermédio dele. Tudo aí vai a depender das traduções, evidentemente, mas as traduções mais sérias, né? Mais tradicionais, diz que tudo foi criado por ele. Ele é o cabeça de tudo. Agora, com relação à sua pergunta... Agora, como é que o senhor então explica para nós João 1:1? No princípio era o verbo e o verbo estava com
Deus. Esse verbo é palavra, né? A tradução do grego direto para palavra. A Logos, palavra. logos. Então, a palavra, O Fiat Lux. no livro que eu escrevi, criador, né? no livro que eu escrevi, Jesus, o único Deus verdadeiro, eu abordo essa questão. Eu falo que a palavra, e João está fazendo aí usando um termo muito comum da sua época, né? Da filosofia grega, dos filósofos gregos, para poder explicar que a palavra que falava lá no princípio, de Gênesis 1, haja sol, haja luz, essa palavra era o próprio Deus. É que os latinos chamam de Fiat, Porque- palavra criadora. Exatamente, porque quando você diz o verbo, você bota a expressão no masculino, então o verbo estava com Deus e o verbo era Deus estava com, quer dizer, o verbo masculino estava com, mas a palavra estava, a palavra do princípio que criava. E o verso 14 diz, e o verbo se fez carne. Quem era o verbo? O verbo era Deus. O verbo se fez carne. Então, explica-se mais ou menos nessa linha. Agora, com relação a quem ele orava, né? Com relação, como é que eu posso dizer assim, outras expressões que o senhor falou, né? Ele sentiu o abandono de Deus. Pra quem ele pedia perdão? Então, para quem ele pedia, nós precisamos entender algo que a teologia... Perdão. Pra quem ele pedia socorro. Exatamente. Nós precisamos entender que, está acabando aqui o meu tempo, Não, papai. sobre a própria união hipostática, de repente explicaria, né? Que é o próprio conceito aí da dupla natureza, para muitos explicaria essa situação. Ele como homem, a Bíblia diz, todo santo orará a ti, diz o Salmos capítulo 62, todo santo precisa orar. A Bíblia diz no Evangelho de João capítulo 13, né? Ele mesmo fala, eu vos dei o exemplo para que assim como eu fiz, façais vós também. Então ele está na condição humana, ele está limitado, né, sujeito, né, às condições, ele está sendo o exemplo, ele está precisando, como homem, orar. Como homem ele precisou comer, ele é Deus porque ele comia. Então nós precisamos separar essas questões, que a Bíblia fala claramente sobre esse tema, e aí você vai entender que, ao mesmo tempo, Deus estava naquele corpo físico, ele preenche todas as coisas. O problema é que a teologia, algumas pessoas vão limitar Jesus à sua condição humana. Ele não estava limitado na sua condição, apenas pela sua condição humana. Ele se sujeitou às nossas leis humanas. Mas ele, volta a dizer, é Deus sobre todos. Ou seja, ele fala para Nicodemos o seguinte, Nicodemos, capítulo 3 de João, ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que de lá desceu, a saber o Filho do Homem que está no céu. Ele está na terra falando com Nicodemos, mas dizendo para ele que está lá no céu. Porque o Trinitário diz, num debate, o céu ficou vazio porque Jesus é Deus, veio aqui, negativo. Um dos atributos de Deus é sua onipresença, está em todos os lugares. Quando Lázaro morreu, ninguém foi lá avisar para ele, Lázaro morreu. Ele mesmo falou para os discípulos, vamos voltar, porque Lázaro morreu e eu vou lá ressuscitá-lo. Quando ele fala para Pedro assim, Pedro pede dinheiro para pagar imposto, joga a rede aí, Pedro, no mar, primeiro peixe que você pegar, lá tem o valor necessário para pagar imposto. Como ele sabia disso? Não diz o texto que alguém revelou, o Pai revelou para ele, o Espírito Santo revelou. Ele mesmo estava em todo lugar. Ele estava até na cabeça, Marcos 2, os camaradas lá pensando, quando ele desceu aquele coxo lá, né? Ele falou, perdoado estão os pecados. Quem é esse para perdoar pecado? Ele estava dentro da mente daquelas pessoas, vendo o que eles estavam pensando. Ele não ouviu, ele só ouviu o pensamento dele. E só Deus pode perdoar pecado. Então, perdoou o pecado, curou, levantou e... Olha aí, gente, a coisa tá começando a esquentar aqui. Você pode mandar o seu áudio pra gente, fazer a sua pergunta no 11 9 50 50 50 90. Se você tiver aqui, quiser questionar qualquer um dos debatedores ou mandar uma resposta esclarecedora, você pode fazer isso. Você também pode entrar em contato com a gente pelo Ô Jesus da Glória. Pode mandar pelo canal do YouTube e nós vamos selecionar as perguntas para mandar para você, tá bom? E aí, pastor Fernando, como é que é esse negócio? É um só mesmo? Então, o problema é que quando a gente recorre às escrituras gregas, por exemplo, a gente não dá para concordar com a opinião dele, viu? E com todo o respeito, eu gosto muito do pastor Tony. Porque veja bem, ele acredita que Jesus era uma palavra. Né? O verbo, ele não é a palavra? Não é o verbo de Deus? Sim, não, mas o que é ser a palavra? Essa palavra era um ser pessoal ou era só a palavra que saía da boca? Então a gente precisa ir para as escrituras. Quando a gente vai para Hebreus 1, versículo 2, a gente pega essa frase aqui, Dihu kai epoiesentus aionas. Ou seja, por meio de quem ele fez todas as coisas? Por meio de quem? E não do quê?
Então, quando a Bíblia fala que Deus criou por meio de sua palavra, segundo Hebreus 1, versículo 2, em grego, essa palavra é quem, não o que. É um ser pessoal. O senhor disse que essa palavra, então, se materializou. Ela era Não. Essa palavra é Jesus. Sim. É Jesus. É um ser pessoal, não é só um algo falado. Não é só um algo falado. Por quê? Porque Hebreus 1, versículo 2, em grego, fala que Deus criou todas as coisas, né, por meio de quem? Né? Porque está falando assim, ele nos falou por meio do Filho, por meio de quem criou todas as coisas. Então esse Filho é quem, não é o quê. Então ele não pode ser uma palavra no sentido abstrato, em algo falado. Ele é mais do que isso, ele é uma pessoa. Outra coisa, nós ouvimos aqui que não que todas as coisas foram criadas por ele, não por meio dele. E vai depender da tradução. Não, senhor, pastor Tony, o senhor me desculpa. Em grego, a preposição dia, 100% dos casos, é um elemento X fazendo algo através de um elemento Y. Se é por meio de 100% das vezes que esse dia é usado, há uma diferenciação. Aquele que toma a iniciativa em fazer algo por meio de algo, de alguém. Então a Bíblia é muito clara quando ela fala em Hebreus 1, versículo 3, que Deus não criou por meio dele mesmo, na verdade, né, do Pai. O Pai usou o Filho para criar tudo. Nós temos uma trindade escondidinha no Salmo 33, versículo 6. Você gosta de comer escondidinho? Toda vez que o irmão comer escondidinho, o irmão vai lembrar desse texto. Salmo 33, versículo 6. Aonde ele diz que Deus criou todas as coisas por meio de sua palavra e por meio do sopro da sua boca. Olha aí. Esse sopro da sua boca é o Espírito de Deus, né? No Novo Testamento, que é um ser pessoal. Ele não nega isso. Então, essa palavra também é um ser pessoal. Então, a Santíssima Trindade, ela participa da criação de todas as coisas. Por isso que Deus fala, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E aí eu pergunto pro pastor Tony, Deus falou isso para quem? Deus falou isso para anjo? Se falou para anjo, eu sou feito a imagem de Deus e de anjo. Aí dá problema. Se falou, né, para outra pessoa da divindade, tudo bem. O Pai, né, o Filho, façamos. Falar que é um mero plural majestático, você sabe que eu defendo que não existe plural majestático em hebraico, né? Mas isso é assunto para outra aula. Então é isso. É uma questão, né, polêmica, né? Mas, repetindo, por meio de, é sempre um por meio do outro. 100% dos casos. E de quem? Esse quem não permite que, na criação do universo, esse quem seja uma mera palavra, uma coisa. Olha só. Ô, gente, vamos ouvir um áudio de um ouvinte aqui, vamos ver o que esse querido ouvinte está dizendo. Bom dia, graça e paz a todos. Bruno de Itapevi. Queria deixar uma pergunta pro pastor Tony. Lá em Gênesis 18, se eu não me engano, parece o tetragrama. Para o Senhor, né? Para Deus, apareceu para Abraão 3 homens. Quem seriam esses 3 homens? Se Deus é um só. Como você disse, né? Eu creio que Deus é um só. Em 3, mas se manifesta em 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Como é que funciona essa questão lá em Gênesis 18? Pastor Tony, pode, lógico. Responder? É Bruno o nome dele, né? Isso. Ô Bruno, então, é só fazer algo que a teologia chama de exegese. E você vai ver que ali não se trata da trindade ali que apareceu para Abraão. O texto é claro que diz que Jeová desceu com 2 anjos. Inclusive Jeová, enquanto fica conversando com Abraão, se você pegar o contexto, o Jeová, o pai, ficou trocando ideia com Abraão ali, falando sobre o filho e tudo mais que Abraão teria. E 2 anjos seguem para a destruição de Sodoma e Gomorra. Então é muito claro esse texto, é muito claro. A teologia nem a teologia trinitária embasa isso. Me corrija, pastor Fernando. O problema é do evangélico querer ver trindade no Antigo Testamento com um jeito tão facinho, que aí o judeu chega lá e fala, olha, eu não creio na trindade porque eu fui bobo. Exatamente. Não é assim, não. Então não tem trindade nesse texto, são
3 varões que desce, Jeová com o seu... Mas fazer uma pergunta aos anjos. dois aqui, que inclusive nós tivemos um debate aqui com o Rabino Mirra e Luiz Zaião e tal, e os outros tal. Me parece que eles defendem que o tetragrama não aparece só sobre o homem que fica com Abraão. O tetragrama também aparece sobre os 2 outros anjos. O tetragrama que é usado somente a Deus, que inclusive o Rabino até se negou a pronunciá-lo. Mas que o tetragrama está sobre os outros 2. É isso ou como é que vocês explicam? Eu nunca debrucei sobre esse tema. Eu falo com base nos textos que nós que o temos senhor... na própria Bíblia em português. Eu não falo hebraico, não tenho assim, um conhecimento apurado sobre esse tema. Mas os textos bíblicos que nós temos acesso em português, espanhol, né, e tudo mais, é ali o Senhor com 2 anjos. A sequência do texto diz que 2 anjos. Eles podem... Aí entra a questão da representatividade. Aí sim, talvez, né, amando de Deus para destruição. Mas é anjo, né? Mas é anjo, né? São anjos. O texto é claro que... É difícil falar que o Espírito Santo é chamado de anjo. Jesus até é o anjo do Senhor, mas o Espírito Santo é anjo quando? Sei lá, né? É um pouquinho... Eu acho que é mais... aí é uma forçação de barra para provar a doutrina da Trindade. Olha só, vamos lá. E aí, pastor Tony? Eu quero responder ao pastor Fernando Gari, né? Eu criei por mim mesmo. Bom... Há um texto muito direto sobre esse ponto aí que o pastor Fernando, que o profeta Isaías, o Jeová fala aqui, né? Isaías 44, 24. Porque quando eu falei que ele estava sustentando agora há pouco, antes da pergunta do ouvinte, que Deus teria criado tudo por intermédio, na interpretação, né, do texto ali, segundo as expressões em grego, por intermédio do Filho. Por isso que eu estava falando logo no início do programa, como ele falou com relação às biografias, porque quando você lê realmente só o Novo Testamento, você fica com essa impressão que, na verdade, como é que eu vejo essa questão? A Bíblia é a mesma, as exegeses é que são diferentes. Né? A Bíblia é a mesma. O que tange aqui, o que está em discussão são as exegeses, as interpretações. Isso não é agora, não vai terminar aqui, não vamos talvez... vai chegar a uma conclusão. Não vai chegar, mas Deus fala que ele criou o Jeová no Antigo Testamento, que criou por ele mesmo. Diz aqui, assim diz Jeová, o teu Redentor, e que te formou desde o ventre. Eu sou o Senhor que faço tudo, eu faço tudo, que sozinho estendo os céus e espairo a terra por mim mesmo. Se são 3 pessoas, meus queridos amados ouvintes, se os 3 são unânimes, são juntos, não seria, né, para ter uma certa coerência e se encaixar com ele, conhecendo desses tempos, conhecendo os escritos de Paulo, que talvez levaria dúvida para muitas pessoas, os escritos do autor aos Hebreus, ele poderia falar, eu criei por intermédio do meu filho. Não teria problema nenhum para Deus falar isso no Antigo Testamento. Mas o Yahvé, ele fala, em outras traduções, inclusive faz a pergunta, quem estava comigo? Não tinha ninguém comigo quando eu fiz tudo. Eu fiz sozinho. Não seria muito assim, como é que eu posso dizer, arrogância, vamos dizer assim, né? Tem 3, mais 2 com ele lá, e ele não cita os outros 2, eu mesmo fiz sozinho aqui, entendeu? Eu mesmo criei tudo sozinho, fiz por mim mesmo, parei a terra. E aí quando você vai para o Evangelho de João, você fala, tudo foi criado por ele. Estava no mundo, o mundo foi feito por ele. Mais uma das inúmeras provas que, se você organizar as escrituras, todas elas, inclusive o Novo Testamento, você vai entender claramente o que está acontecendo ali. Quem criou todas as coisas? O próprio, tudo foi criado por ele, Colossenses capítulo 1, por ele e para ele. Para ele o quê? Ele criou para ele mesmo um dia estar aqui usufruindo de tudo aquilo que ele fez. É claro a exegese raiz das escrituras sagradas, né? Então eu deixo aí essa... Criou por ele mesmo? Por que houve com... Por que ele não citou os outros 2 lá, pastor Fernando Gari? Então, que, né? Coisa, hein? Desmereceu os companheiros lá. Vamos lá, Fernando. Então tá bom. Mas o problema é o seguinte, né? Da mesma forma como eu não posso me basear só no Novo Testamento, eu não posso me basear só no Antigo. Então, como eu lhe falei, o de A, todas as vezes que aparece, é um elemento A usando o elemento B. São pessoas distintas. Agora, vamos ver o que o próprio Deus fala, né? Quando Deus, em Hebreus capítulo 1, versículo 8 e 10,
ele fala assim, ó. Mas a respeito do Filho diz, o teu trono, ó Deus, é para todo sempre. Então, o Pai aqui está chamando o Filho de Deus. O teu trono, ó Deus. Será que Deus chegou assim? E sobre o título dele mesmo, ele fala, o teu trono, ó Deus? É isso? O texto fala assim, depois o versículo 10. E diz ainda, no princípio, Senhor, olha, o Pai está chamando o Filho de Senhor aqui. No princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra e os céus são obras das tuas mãos. Então veja, essa aqui é uma citação do Salmo 102, versículo 25, que está se referindo a Jeová. Então, na Trindade, há um só Jeová. Jeová é o Pai, Isaías 64, versículo 6. Jeová é o Filho, né? Isaías 40, versículo 3, comparado com Mateus 3, versículo 3. E Jeová é o Espírito Santo, né? Isaías 6, versículo... Só falou que era 3 Jeová, agora só tem um Jeová. Não, eu não falei que tem 3 Jeová, não. Não tem 3 Jeová. Não. Mas se são 3 pessoas distintas, os 3 são Jeová. Não, os 3 são o mesmo e único Jeová, é diferente. Aí o senhor vai conversar com os mormos, que eles acreditam em 3 deuses, eu não tô nessa não. Nós acreditamos que Jeová, ele é um só Deus em 3 pessoas distintas. Então, se são 3... Se são 3 pessoas distintas num só Deus, nós acreditamos num só Jeová. Por isso que a Bíblia fala que há um só Jeová, Deuteronômio 6, versículo 4. O senhor consegue distinguir as 3 pessoas de Jeová no Antigo Testamento? Dizer quem é quem ali nos textos? Quem é o Filho, quem é o Espírito Santo, quem por exemplo, o Pai? Sim, há alguns textos que lançam luz para isso. Salmo 110, versículo 1, a pronunciação de Yahvé ao meu Senhor é: senta-te à minha direita. Quem é esse Senhor? É Yahvé. É Yahvé. Ou seja, são pessoas distintas do mesmo Deus Yahvé, porque Jesus é Yahvé. E ali o Yahvé está falando com quem? Com o Senhor ali, que é Jesus, que é Yahvé. Então, há comunicação entre as pessoas desse mesmo Deus Jeová. Agora, deixa eu terminar meu argumento aqui. Vai lá. Né? Então, veja bem, Deus criou tudo sozinho? Sim, porque esse único Deus triuno fez tudo sozinho. A palavra sozinho nem sempre quer dizer sozinho em sentido estrito, né? Por exemplo, uma vez o Santos foi jogar com o time não foi jogar, o Santos entrou em campo sozinho. Opa, a palavra sozinho aí é um só time, mas o sozinho tem 11 neguinhos jogando lá, né? 11 jogadores ali, entendeu? Então a palavra sozinho, tanto na língua hebraica quanto na língua portuguesa, ela é sozinha... A depender do contexto. A depender do contexto, né? Ela pode ser composta, o senhor diz. Ela pode ser uma unidade composta. E outra coisa interessante que eu quero dizer é o seguinte: eu criei tudo por mim. A palavra mim, tá vendo? Tá no singular. Mas e quando Deus fala, quem irá por nós? Então, ora Deus se refere no singular, ora no plural. Por quê? Porque ele é tanto singular quanto plural. Um só Deus em 3 pessoas. Olha só, gente, e aí, qual que é a sua opinião? Nós temos mais um áudio de um ouvinte, vamos ouvir. A paz do Senhor Jesus Cristo a todos os nossos irmãos, integrantes da mesa. Aqui quem vos fala é o pastor Márcio Nunes, da Assembleia de Deus do Ministério de Madureira. A paz para o nosso bispo. Em João, capítulo de número 14, versículo 16 ao 28, a palavra de Deus vai nos dizer que Jesus Cristo diz que orará ao Pai que nos envie outro Consolador, que é o Espírito Santo, nos mostrando a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pastor Tony, como é que o senhor explica isso? Ah, meu Pai eterno, posso pedir ajuda? Aos universitários? Veja bem, é o pastor que participou aqui, né, que é o pastor da igreja do Brás. De Madureira. Madureira, um abraço, pastor, obrigado aí pela participação do senhor, de todos os ouvintes. Ele citou João, o Evangelho de João, capítulo 16, se eu não 14. estou... Capítulo 14. De 16 a 28. 14. Então, aí entraria uma questão... que nós, na teologia, pastor, conhecemos muito bem, que é a questão da exegese, de uma leitura, de seguir lendo, né, o texto, para poder a gente... E o próprio texto subsequente explica, responde para o senhor, vou ler para o senhor aqui, ó. Eu rogarei ao Pai,
e ele vos dará outro consolador, para que fique convosco para sempre. Aí, no 17, o versículo seguinte que o senhor não leu, né, ou né, não daria para citar aqui, mas vamos lá. Quem é? Ele vai explicar quem é o Consolador, que é o Espírito da Verdade, verso 17. Que o mundo não pode receber, porque não o vê e nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Aquilo que o pastor Fernando Galli, né, brinca aqui, né? Como que ele vai enviar outro, mas esse outro que ele vai enviar ninguém conhece, mas vocês conhecem, porque habita com vocês, habita com, tá junto e estará em. Então, se a gente fizer uma exegese, uma análise dessas expressões, nós vamos responder a essa pergunta, querido ouvinte, mas como no próprio versículo de imediato. Outro advogado, por quê? Porque Jesus é o advogado. Esse outro seria outra pessoa distinta? Ou seria outra forma, outra maneira como ele iria atuar nesses tempos, dentro dos discípulos? Tanto é que a vida dos apóstolos, eles mudam após Pentecostes. Eles estavam todos amedrontados. Depois que receberam o Espírito de Cristo ali no dia de Pentecostes, ninguém parou aqueles homens. Morreram por causa do Evangelho de Cristo. Então, essa exegese, essa análise, meu querido pastor, depois o senhor medita aí no versículo seguinte. No verso 18 ele diz mais ainda: não vos deixarei órfãos, voltarei para vocês. Ainda um pouco o mundo não me verá mais, mas vocês vão me ver, porque eu vivo e vós vivereis. Então, como que ele não vai deixar órfãos? Ele nem filho tinha. Essa expressão dele é mais uma prova de que ele é o pai daqueles maravilhosos servos, né? Ele é o pai dele. Não vou deixar vocês, pode ficar tranquilo que eu vou voltar para vocês. E voltou. Inclusive as pessoas falam assim, mas Jesus morreu, os discípulos morreram esperando ele voltar e ele não voltou. Claro que voltou para o Espírito da Verdade, o mundo não vê. Mas vocês estão vendo. Como a gente está vendo o Espírito Santo? Como é que se vê o Espírito? Eles estavam vendo. Por quê? Ele explica por que eles estavam vendo. Porque habitava com eles e estaria neles. É só analisar o texto seguinte que você vai ver que não tem nada de trindade, e sim a forma que o Senhor Jesus vai atuar. É isso aí, gente. Olha, estamos chegando à primeira hora do debate. Eu vou para um intervalo, é rapidinho. Você não sai daí. Eu volto com o pastor Fernando Galli para responder a sua pergunta, a sua indagação aqui na Mais FM 102.9. É rapidinho, é 3 minutinhos. A gente já volta. Daqui a pouco tem mais debate. Quer ter acesso ao melhor conteúdo? Acesse youtube.com/maisfm 102.9. Inscreva-se e acione o sininho para não perder nenhum conteúdo do nosso canal. Mais FM, mais de Deus na sua vida. Este é o meu corpo que é entregue por vocês. Façam isto em memória de mim. Este cálice é a nova aliança, confirmada com o meu sangue. Neste domingo, Santa Ceia do Senhor, noite de agradecimento por mais um mês, onde participamos da Ceia do Senhor. Neste domingo, às 5h45 da tarde, na Assembleia de Deus do Brás, Avenida Celso Garcia, 560. O Bispo Samuel Ferreira espera por você e a sua família. Os maiores cantores e os maiores pregadores, todos declarando: eu faço parte da Mais FM. Oi, gente, aqui é a dupla Canção e Louvor. Nós estamos aqui para convidar você para sintonizar na Mais FM 102.9. Vai ser bênção para tua vida. E agora só falta você. Sintonize e também faça parte dessa família. Mais FM 102,9. A rádio que é demais. Rádio Mais FM. Mais 102,9. Aqui você ouve os maiores sucessos da música gospel. Mensagens da Palavra de Deus, com o Bispo Samuel Ferreira. É hora de oração, com o deputado Oséias de Madureira. Querido Deus, nós mais uma vez falamos em oração com o Senhor. E a vida é um privilégio que o Senhor nos dá.
A vida é um dom do Senhor. Como é bom viver, como é bom desfrutarmos daquilo que o Senhor tem proporcionado a todos nós. Mas, ó Deus, existem pessoas que estão oprimidas, pessoas que estão em depressão, pessoas que têm o desejo do suicídio. Eu te peço agora em nome de Jesus, visita estas pessoas com a tua presença, porque a tua presença traz vida, a tua presença traz alegria. Aonde tiver alguém com desejo de suicídio agora, eu declaro na autoridade do nome de Jesus, receba vida e vida em abundância. Ó Deus, na autoridade do teu nome, eu rejeito, neutralizo todo o poder do mal e declaro vida sobre estas pessoas, orando, crendo que o Senhor fará um milagre no nome de Jesus. Amém. Deputado Oséias de Madureira, um homem de oração. Os maiores cantores e os maiores pregadores, todos declarando: eu faço parte da Mais FM. Queridos amigos e irmãos, eu também estou ligadinho na 102.9, a Mais FM, que veio para fazer a diferença nesta cidade e na sua vida. 102.9 FM Mais. E agora só falta você. Sintonize e também faça parte dessa família. Mais FM 102,9, a rádio que é demais. Rádio Mais FM. Mais 102,9. De segunda a sexta você ouve Exército de Oração, sempre às 11 da noite. Venha fazer parte desse exército. E à meia-noite, orar com o Bispo Samuel Ferreira. Exército de Oração. Temas atuais. Fé e conhecimento em um só lugar. Fique ligado. Debate Mais. Das 10 ao meio-dia. Só aqui. Na Rádio Mais FM. O debate que vai surpreender você. Mais debate, mais palavra, mais sabedoria. Mais FM. 102,9. Mais FM. Você sintoniza a Rede Mais FM. Rancharia Presidente Prudente, região ZYE 323, 107,7. Em Frutal para a região de Barretos, ZYN 309, 91,9 FM. São Paulo capital, ZYN 934, 102,9. Para mais de 300 municípios. Você ligado na Rede Mais FM. Mais de Deus na sua vida. Voltamos a apresentar Debate Mais. É isso aí, querido ouvinte da Mais FM, estamos de volta com o debate da Mais FM, Trindade versus Unicidade. E aí, no que você acredita? Você já mandou para cá a sua pergunta? Já mandou para cá a sua interrogação? Olha, é 11 9 50 50 50 90. A gente vai ter o prazer de ler a sua pergunta ou até mesmo, né, a sua ajuda aqui para esclarecer esse tema. Eu volto com o pastor Fernando Galli. E aí, pastor Fernando? Bom, muito bem. Então vamos responder aqui os questionamentos do pastor Tony. E desde já dizer o seguinte: quando a Bíblia fala não vos deixarei órfãos, né, quando Jesus fala isso, os unicistas tentam dizer que aí Jesus é o Pai. Acontece que nós temos que entender que o fato de Jesus ser Deus já nos transmite claramente a ideia de que ele pode agir como Pai para nós. Não é errado falar isso, né? Por exemplo, a Bíblia fala que o Pai consola, que o Filho consola, que o Espírito Santo consola, mas quem é o Consolador? Uma característica do Espírito Santo. Então, Jesus, enquanto Deus, enquanto Criador, né? Porque ele é co-criador com o Pai e o Espírito Santo, ele age como Pai. Uhum. Mas ele não precisa ser o Pai para agir como Pai. Vocês podem fazer a mesma coisa, só adotar uma criança. Uhum. Vocês não são o Pai, né? Os pais delas, mas pode agir como pai para elas, né? Então, eu acho que isso aí é tranquilo.
Agora, o que eu acho interessante, né, é que, por exemplo, quando se diz aqui no versículo 17, João 14, versículo 17, que foi citado aqui, e o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vocês o conhecem, porque ele habita com vocês e estará com vocês. O verbo habitar aqui é um verbo usado mais em relação, né, ao ser espiritual habitar no ser humano, né? Então aqui o texto parece estar dizendo, né, desse Espírito que ele promete que vai enviar, mas de certa forma ele já atua, né? Desde o Antigo Testamento, o Espírito Santo, em toda a história do povo de Deus, ele se mostrou, né, atuante. Então nós podemos dizer que aqui está falando do Espírito Santo. Agora, o que eu acho mais interessante ainda é o que Jesus vai falar no versículo 23, que o pastor Tony não responde essa minha pergunta. Porque nenhum unicista responde. Quer ver? João 14, 23. Vamos ver se pelo menos pela primeira vez o unicista vai tentar responder. Porque ele acredita que o Pai é a parte divina de Jesus e o Filho é a parte humana. E aí o versículo 23 fala, Jesus respondeu, se alguém me ama, guardará a minha palavra e o Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. Aqui Jesus está falando que Pai e Filho virão em nós fazer morada em nós. Ué, se o Pai é a parte espiritual de Jesus, tudo bem, ele consegue habitar na gente. Agora e o Filho, pastor, que é a parte humana, como é que ele vai habitar em mim? Ele vai entrar, rasgar assim? Como é que faz isso? Rapaz, parece com aquela coisa do Nicodemos, né? Entrar de novo no ventre da mãe. Acho que só segue Nicodemos, eu sou fã de Nicodemos. Não, mas não é essa a questão. Eu quero saber como é que é isso. Porque, claro, Nicodemos fez essa pergunta, mas não questionando Jesus, né? Necessariamente com respeito à Trindade. Não está falando disso. Não. Agora aqui, para quem acredita que o Filho é a parte humana, como é que o Filho vai habitar em mim? Aí é o que eu quero saber. Eu vou só abrir um parêntese aqui, com relação a essa questão de parte humana. Irmãos, veja bem, eu não... Como é que eu posso dizer? Filho de Deus é uma coisa, filho do homem é outra coisa. Então a Bíblia ela é clara quando chama Jesus de filho de Deus e o próprio se intitulou como filho do homem. É uma diferença muito grande. Filho do homem é a sua condição humana. Então, assim, filho do homem, sua condição humana. Filho de Deus, sua condição divina, a sua divindade. Toda vez que João é o que mais falou dos evangelistas sobre a divindade, né? Tem aquela regrinha que a teologia diz, né? Mateus apresenta como rei para os judeus, né? Lucas como homem, que mais? Marcos como servo, Lucas como homem, e João apresenta Jesus como Deus. João enfatiza a divindade de Deus. Então, filho de Deus, meus irmãos, quando a Bíblia fala filho de Deus, está só afirmando que ele é o próprio Deus, é só isso. Mais nada, é sua condição divina. E filho do homem, sim, a sua condição humana. Isso acredito que a própria teologia tem esse ponto pacífico aí, tá bom? Então, eu falo que filho de Deus é a sua parte humana, jamais. Filho de Deus não é parte humana, a parte humana é filho do homem. A sua condição humana, vamos dizer assim. Sobre o... Mudou agora. Oi? Não entendi. Mudaram agora. Não, como eu sou um ponto fora da curva aí do pensamento unicista. Tá vendo? Sou um pouquinho... Então, eu tô achando que já o senhor volta a ser trinitariano. Porque o senhor já foi trinitariano. Já fui, do pé roxo. Então, eu tô achando que logo o irmão volta. Ô, Tony, você também já foi unicista. Eu? Fernando Gale? Porque não, testemunha de Jeová? Não, testemunha de Jeová, ele dualista. Ele é unitarista. Porque ele crê que Jesus é uma criatura. Aí um dia eu posso vir no programa só para falar do unitarismo. Para falar, eu posso falar por 2 horas todos os argumentos que as testemunhas de Jeová usam para provar que Jesus não é Deus. Aí tem que ser um... Para ele, Jesus é um anjo, Miguel. É um anjo criado. Aí com testemunha de Jeová, se o senhor debater com testemunha de Jeová aqui, você vai ver um unicista ferrenho. Ele vai provar pro testemunho de Jeová que Jesus é o próprio Jeová. Você vai ver um unicista firme se chamar o Galho para debater com... Vamos lá, querido pastor Tony. Eu queria só responder aqui que ele falou do Paracletos, lá do Consolador. Veja bem, ele diz que os 3
Jesus pode ser também consolador, que ele consolou as irmãs de Lázaro para não chorar, consolou a viúva de Naim, né, devolvendo também seu filho, consolou vários. Você vê Jesus consolando, por isso que ele diz que vai enviar outro consolador, né? Esse outro aqui, né, aí tem aquela questão do grego de halos, né, héteros, tem aquela temática. Vou pular essa parte. Mas se os três são consolador, olha o que o evangelista João diz assim, ó: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Ora, aqui já está no tempo da igreja, queridos amados irmãos ouvintes. Já a igreja estava em atividade na terra. João escreve essa carta para a igreja. E na dispensação trinitária, na teologia trinitária, essa prerrogativa de consolar e de ser o consolador, de ser o advogado, é do Espírito Santo, da terceira pessoa. Não, e João está dizendo que advogado na Trindade é Jesus. Não. A nomenclatura, o professor de grego está aqui para dizer que consolador é advogado. A tradução literal dessa palavra. Tem uma coisinha que o senhor não sabe aí. Porque o Espírito Santo não intercede por nós, com os gemidos não faz advocacia? Pera. Mudou? Não, pera, tem uma coisinha que o senhor não sabe. Não. A palavra paráclitos pode significar tanto advogado como consolador. Quando ela significa advogado, ela aparece num contexto de terminologia jurídica. E em 1 João 2, de 1 a 2, a construção gramatical de algumas palavras ali aparece só em termos jurídicos. Por isso que nenhuma Bíblia traduz ali. Quando a gente peca, nós temos um consolador. Não, temos um advogado. Por quê? Porque ela é um termo jurídico. Por quê? Porque a estrutura da frase tem umas palavras ali, né? Por exemplo, em favor, né? Em favor do mundo. Essa palavra em favor é um termo jurídico na literatura grega que é aplicado só no contexto de representação de um advogado. Entendeu? Por isso que nós não podemos traduzir ali por consolador. Então, o Paracletos não é um advogado, então? Não, ele pode ser. Ele pode ser dependendo do contexto das palavras usadas. Por que nós traduzimos ali em 1 João 2, 1 e 2 por advogado? Porque a construção da palavra ali, das palavras, elas têm a ver com terminologias jurídicas, certo? Em João capítulo 14, onde fala do outro consolador, ali não tem nada de palavra jurídica, então se traduz por consolador. Então eu tenho um advogado e um consolador. E um consolador. Exatamente. Um só consolador. Nós temos dois consoladores, porque Jesus também se coloca como consolador. É o que eu falei pro senhor. Ele não é o consolador, ele faz algumas vezes o papel de consolador, é isso? Exatamente. Assim, só para explicar para o nosso ouvinte. Assim como Jesus, por exemplo, ele não é o pai, mas ele age como pai porque ele é Deus. Então, ele não é o consolador, mas ele consola porque ele é Deus, tá? Então é isso. Olha, eu tenho aí, vamos ouvir o que esse ouvinte tem a dizer. Vamos ouvir, depois a gente continua aí nesse tema. A paz do Senhor Jesus a todos da Rádio Mais. A Trindade já vem desde o início, ao qual Deus falou: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Quando ele diz façamos o homem a nossa imagem e semelhança, ele não estava só. Eu sou evangelista rural da Madureira, Carapicuíba. Olha aí, Tony, agora voltamos lá pro início de tudo. Eu queria até falar sobre isso mesmo. Então, com quem que Deus está falando lá, façamos? Deus está falando com quem? Com um outro ser da mesma natureza que ele? Ou ele está falando com algum ser criado anjo? Porque então nós também temos a semelhança de anjos. Ou adotamos alguma característica angelical em nós? Agora é com o senhor, pastor Tony. Nós também somos os Benai Elohim. Jesus falou: vós sois deuses? Ué, por que não? Mas nós somos deuses criados. Aí é diferente. Somos deuses criados. Mas a pergunta é: Deus estaria... O senhor é a imagem de Deus criado? Eu sou a imagem de Deus. Deus está... A pergunta é: com quem Deus está falando ali no Gênesis? Deixa eu falar para o nosso ouvinte. Vai lá. Gênesis 1:26, sempre que eu falo, vamos analisar o contexto de Gênesis 1:26, o contexto direto ali, o que está ali no começo, no fim, nós vamos ver logo no verso 27, e criou Deus, aí já vai para o singular, o homem à sua imagem e semelhança, macho e fêmea o criou. Mas Deus está no plural. Sim,
O Elohim, né? O Elohim. Aí é a unidade composta, né? Essa unidade composta do errado, aí a gente precisa ver, geralmente, o contexto que esse errado está sendo aplicado com relação à divindade. Mas respondendo o nosso ouvinte, essa pergunta, com quem Deus falava, Gênesis 1:26, nós precisaríamos um programa, creio eu, pelo menos de 1 hora, para falar sobre Gênesis 1:26. Mas responde rapidinho. Eu vou responder rapidinho. Não é somente essa pergunta, querido ouvinte, que se faz nessa afirmação de Gênesis 1:26. Com quem ele falava? Ponto. A imagem de quem foi feito o homem, se Deus é espírito e o homem foi feito de carne e osso. É uma outra questão que faz lá em Gênesis 1:26. Com quem ele falava, quem estava com ele, quantos que participaram da criação. Nós já vimos aqui que Deus criou tudo sozinho. Ainda pergunta quem estava comigo, Isaías 44:24. Isso é um fato que a gente precisa considerar na hora da gente falar que os 3 criaram. Fica complicado, o texto não diz isso. Então, essa pluralidade de Gênesis 1:26 é uma pluralidade de atributos. É um plural qualitativo, não quantitativo. Porque quando você vai para a quantidade, você vê que um só Deus criou todas as coisas. É fato. Agora, com quem ele falava, é uma outra questão. Há um debate até dentro da teologia unicista sobre esse tema. Mas vamos para a criação, para o momento que Deus criou todas as coisas. Você vai ver lá o livro de Jó, por exemplo, capítulo, acho que é o 38, se não me engano. Deus, quando criava todas as coisas, as estrelas da alva aplaudia quando ele criava, botava as bases na terra, criava o homem, inclusive. Deus pergunta: onde estava tu quando eu criei todas as coisas? E as estrelas da alva, lê lá Jó 38, do 1 até o 4, mais ou menos, tem essa explicação, porque o tema é mais profundo, dá para mergulhar mais. Você pode acessar o canal Pastor Tony de Souza no YouTube, que tem todos esses temas lá gloriosos para você. Aproveita e se inscreve lá e dá então o senhor está falando que ele falou para anjo, para os anjos aplaudem. Deus sempre teve acompanhado, Deus não fará nada sem comunicar seus servos. Deus, foi tudo que ele fez, inclusive destruir Sodoma, teve que ir com 2 anjos, né? Por favor, ele fala a nossa imagem. Então, a nossa semelhança. Anjo, qual é a imagem? Os anjos, sim, mas presta atenção na palavra nossa. A palavra nossa. Se ele está falando para anjos... Ele não está consultando? Não estou falando que ele está consultando. Ele não está... Não é consulta. Não estou dizendo que seja consulta. Eu estou dizendo assim, a palavra nossa está no plural. Então, ele está falando para anjos, segundo o Senhor. Então, façamos o homem a nossa imagem, né? Então, nós somos a imagem de anjo também? Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Paulo vai dizer... Então, você não pode botar anjo nesse nossa. Paulo vai responder, mas ele está apontando para Cristo. Ele está apontando a forma como eu disse, a primeira pergunta é: o homem foi criado com corpo físico, sangue correndo nas suas veias, tudo. Que se Deus é espírito, a imagem de quem foi feito o homem, então? Qual era a imagem de Deus? Ele está falando para o futuro. E Paulo diz assim, lá em Romanos 5,14, gente, anote aí. Paulo, ele fala que nós fomos feitos à imagem de Cristo. Que Adão é a figura, veja bem, Adão é a imagem, a figura daquele que havia de vir. Não, mas espera aí, pastor. Deixa eu fazer uma pergunta para o senhor, o seguinte. Deixa eu só... Desculpa. Leia, Romanos 5, vamos ver. Sei, pera. Gênesis, olha só. Deixa eu pegar aqui para... 1:27. Ali, aí vai para o singular, deixa o plural. Pera lá, Gênesis 1:27. Ela fala assim: assim Deus criou o ser humano à sua imagem. A imagem de Deus os criou. Ou seja, no versículo 26, façamos o ser humano a nossa imagem. Aqui o senhor está falando que inclui anjo. Aí o senhor está falando que essa é a nossa imagem, está apontando para Jesus. Mas o texto não está falando de Jesus aqui. O versículo 27 está falando, assim criou Deus o ser humano. Está falando do homem, Adão. Aí ele fala assim, e criou Deus o homem à sua imagem. Macho e fêmea o criou. Então Deus é mulher também? Não está falando de gênero aqui. Ué, mas aí no próprio versículo subsequente diz, criou macho e fêmea. E aí criou Deus... Não, mas não está falando de homem. gênero. Aqui está falando de... Quando o senhor fala que atributos, o senhor está certo. Plural qualitativo. Sim, o senhor está certo em falar que está se referindo aos atributos. Ser a imagem de Deus tem a ver com atributos. Nós sabemos disso. Com certeza. Sim, também. Nós sabemos disso. Quais atributos? Onipresença, onipotência, o ser humano é assim? Não vamos discutir quais atributos. Não vamos discutir quais atributos. Por exemplo, são os atributos comunicáveis, evidentemente, não os incomunicáveis. Tá? Então, o homem tem os atributos comunicáveis de Deus. Se tornou amor, o Criador, sabedoria, criou também. Justiça. Sim, mas o que eu estou falando é assim, nossa.
Esse nós aqui não pode incluir anjo, porque senão eu sou a imagem de Deus e de anjo. E o senhor está dizendo que inclui anjo. As teofanias dos anjos eram a imagem de quem? Mas não importa, eu não sou a imagem. A Bíblia não diz que eu sou a imagem de anjo. Eu estou dizendo com quem ele estava falando. A nossa imagem, ele está conversando com quem ele estava no momento da criação. Essa seria a pergunta. É com anjo? Ele não está só. Não. Eu estou dizendo... Jó diz que os anjos participaram. Não como criadores, mas como espectadores da criação de Deus. Isso. E sempre estiveram presentes. Isso quer dizer, então, que Jó era a imagem do anjo Gabriel, por exemplo? Não necessariamente. Nós somos a imagem de Cristo, o texto que eu citei aqui. Nós somos a imagem de Cristo porque nós somos criados em sentido espiritual. Também, no sentido espiritual, mas em não todos... é no sentido físico. Sim, mas é diferente, pastor. A Bíblia é polivalente, no sentido físico também. Fazer uma pergunta aos senhores aqui. O senhor, pastor Tony, disse uma questão de que, na verdade, vê se eu entendi direito, que essa imagem e essa semelhança só poderia ser explicado lá quase 4.000 anos depois, porque o senhor atribui que Paulo diz que nós somos a imagem de Cristo. É isso? Como é que é? Veja bem, vou ler para os irmãos aqui, Romanos 5,14. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não tinham pecado, à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. É a figura, imagem, ele está falando de questão física também, se inclui nessa questão. Então Adão ele foi feito como se fosse uma xerox, uma cópia do que viria no futuro a ser o próprio Cristo. Foi perfeito tanto em atributos, como diz o pastor, Adão foi feito em atributos, igual, semelhança física, principalmente sangue correndo nas suas veias. O próprio Deus derramou o seu sangue, como diz Atos 20 e 28 lá, né? Mas o senhor não pode comparar, porque quando Adão é feito a imagem de Deus, ele não tem pecado. Quando a gente é feito a imagem de Cristo, a gente tem pecado. Por isso então, são coisas distintas. Não, Adão foi feito a imagem de Cristo totalmente sem pecado também, não foi? Então, mas essa imagem, pastor Tony, só seria revelada. Essa figura só seria revelado. O homem só entenderia isso com a vinda de Paulo. Como é que você explica 4.000 anos de história, quando alguém lia lá, como é que o homem entendia, os homens do passado entendiam a imagem, a semelhança de Deus, se ela só vai ser revelada 4.000 anos depois? A semelhança em seus atributos, co-criadores, diz a palavra de Deus, somos co-criadores. E outra coisa, lá 4.000 anos atrás, não havia... Eu estou dizendo antes de Cristo vir. Antes de Cristo Estou dizendo vir, 4.000 anos de história do Antigo Testamento. Para o povo judeu, não havia o conceito trinitário. Não, mas eu quero entender eu como imagem e semelhança de Deus. É isso. Porque eu li lá que eu sou a imagem e semelhança, mas o senhor está dizendo que essa imagem e semelhança é só lá no Cristo. A revelação, ela é gradativa. Ela vai crescendo, é progressiva. Aí eu posso dizer o seguinte, que o senhor dizer o seguinte, que a humanidade só pôde compreender a totalidade dessa revelação em Cristo. Mas a humanidade que viveu 4.000 anos, quando lia o Gênesis lá, tinha que entender. Não lia no aspecto físico, ela não lia na questão física. Hoje nós temos essa compreensão. Mas a semelhança do homem, alguém aqui defende que ela é física? Não. Também. Não, por que não? Aí é loucura. Cristo não é Deus? Não, mas Deus tem mão? Do que tá falando Deus Paulo? tem mão? Sim. Deus tem olho? Aí entra antropoformismo, então, né? Deus é espírito. Deus é espírito. Ora, segundo, eu não tô no debate, eu quero só apimentar o negócio. Imagina se tivesse. Eu tô acostumado a debater com dois. Eu tô acostumado. Olha, tem o áudio aí? Eu tô acostumado a debater com dois, não tem problema nenhum, não. Eu vou sair fora do debate. Me ajuda Fernando Gali. Manda a pergunta pro Gali também. Oh, meu Deus do céu. Tem um áudio aí? Vamos ouvir esse áudio. Tô acostumado a debater com dois, não tem problema não. Já era. Bom dia, graça e paz a todos. Queria fazer uma perguntinha pro pastor Fernando Gali. Se Deus, o Criador, ele é o onisciente, onipresente e onipotente. No batismo de Jesus, aquela manifestação ali de três itens. Jesus na água, o Espírito Santo em forma corpórea de uma pomba e uma voz vinda do céu. Se Deus é onipresente e onipotente, não poderia ser o mesmo Criador fazendo essas três coisas ao mesmo tempo? Se ele é onipresente e onipotente, e como onipresente ele pode estar em todos os lugares, e como onipotente estar em todos os lugares ao mesmo tempo e de forma diferente, e fazendo coisas diferentes, porque ele é o Todo-Poderoso. E agora?
E agora, como é que eu Essa faço? aperta. Pastor Neri. E agora, quem poderá me defender, né? Até que fim o unicista perguntando aqui, glória a Deus, aleluia. Obrigado pela pergunta. Claro, Deus poderia se manifestar de 1 milhão de coisas diferentes. Ele é todo poderoso, não negamos isso, né? A questão é que Jesus ali não era uma mera manifestação, ele era uma pessoa. É físico, né? Era uma pessoa, não era um título. Porque o unicismo fala que Pai, Filho e Espírito Santo são títulos do mesmo Deus. Não tinha um título sendo batizado ali. Né? Um ser humano, né? Um ser humano, entendeu? Então, quando o Pai fala, né, nós temos, Deus é Espírito. Mas agora eu vou apertar o senhor também, pastor Gali. Tá na hora. A questão é o seguinte, o que impediria de um Deus onipotente, onisciente, se manifestar dessa forma ali mesmo em corpo e ele ser a mesma pessoa? Não, verdade. Que foi o que aconteceu mesmo. Tá bom. Não tô dizendo, eu só tô perguntando. O senhor já tá virando unicista já. Que é pra ninguém dizer que eu tô do lado trinitariano ou vice-versa. Então, na história da igreja se propõe essa explicação unicista para ficar mais fácil a explicação sobre Deus. Realmente, Deus pode se manifestar de milhares de formas. Ele podia ser... E ao mesmo tempo, professor? Ao mesmo tempo. Vamos fazer uma pergunta claro. pro ouvinte e tal. Por exemplo, o senhor está aqui no Brasil. Nós sabemos que Deus tem operado no mundo inteiro. Exato. Correto? Deus poderia ser 1 milhão de pessoas. Ao mesmo tempo, no mundo inteiro, isso não impediria deles... Exato. Tá. Não, sim. E nem seria uma duplicidade de Deus. Exato. Agora, como é que eu sei, então? Que não se trata de uma mera manifestação, mas sim de pessoas distintas. Porque há interação entre as pessoas. Né? O façamos é um texto que mostra que há interação, porque se o Pai, se é Jesus o Criador, o Pai é Criador, né? E o texto de Hebreus 1, versículo 10 mostra que o Pai diz ao Filho, tu, Senhor, criaste todas as coisas. Nós temos aqui uma pessoa falando para outra e da outra, a respeito da outra pessoa. O Pai chama o Filho de Senhor? Tá lá em Hebreus 1, versículo 10. Oxe. Não, mas tudo bem, eu tô falando a exegese. O texto eu sei, conheço, tô falando sua exegese. Não, mas não é isso que o texto está falando? O texto está dizendo, ele diz também do Filho. Porque lá, ele diz do Filho, o teu trono é Deus. Hebreus 1, versículo 8. O Pai chama o Filho de Deus. Essa seria a interpretação que assim como o Filho chama o Pai de Deus. Em Apocalipse 3,12, o Filho não fala o templo do meu Deus, só que aí ele usa a palavra meu, porque há uma submissão do Filho em relação ao Pai. Ele é Deus e homem. Por causa da condição humana, o Filho se sujeita... Exato. Agora, o Pai chama o Filho de Deus, ou seja, é um reconhecimento do Pai, né, chamando o Filho de Deus, Theos. Ali no grego está no nominativo com valor de vocativo, né? O teu trono, ó Deus, né? Aí diz assim no versículo 10, e diz, né? Quer dizer, no grego, como que se dissesse assim, e também diz, né? Do Filho, e tu, Senhor, criaste os céus e a terra. Ali é uma continuação do texto. No versículo 8 ele chama o Filho de Deus, no versículo 9 ele trata o Filho como um ser humano, porque ele foi ungido, né? E Jesus foi ungido aqui na terra. E no versículo 10 ele volta a tratar Jesus agora como Deus, mas em relação ao seu senhorio, e falando que esse filho, que está falando do Filho, diz, criaste, né, os céus e a terra. Ou seja, o Filho já existia antes da encarnação. Né? Esse negócio de falar que o Filho passou a existir a partir da encarnação, que é um ensino unicista, né? Isso é absurdo. O Filho já existe desde lá, ele criou por meio de um filho. E é isso que... No princípio era o verbo. Exato. O texto fala assim, que Deus, o Pai, falou por muitas maneiras, e por último, nos falou por meio do filho, por meio de quem... Então esse quem é um pronome masculino, né, que está se referindo ao quê? A uma pessoa, quem, e não a palavra. Né? E isso o unicista nenhum responde. Olha só. E aí, pastor Tony, e esse quem
o problema... Não é o namorado da Barbie, não. É o Ken. Se fosse, estaria até melhor. Quem será contra nós, né? Esse quem aí é terrível. No grego se fala ros. Então, o apóstolo Paulo fala né? que, no texto até que eu citei agora há pouco, né? Que o filho foi criado, né? Ele é o primogênito de toda a criação. Olha, veja como é uma questão, queridos ouvintes, de exegese, como o pastor está falando ali. Não, porque o filho já existia lá. Vou destruir teu argumento. Peraí. As primogenituras de Jesus tem 7 primogenituras. É o primeiro dos mortos, é o primeiro da criação, mas veja, é o argumento que o testemunho de Jeová, por exemplo, diz, que o filho foi criado. E se o filho, a partir do momento da história em que o filho ele é criado, já fica comprometida a sua questão como é que fala? Desse atributo que é eterno. Porque o que a palavra eterno significa? Que não tem começo e nem fim, né? Nem começo, não tem um momento da história que você vai falar que Deus criou Jesus, porque se ele está junto com o pai criou o filho, porque se o termo, a própria nomenclatura, a terminologia, ela, né, se ele é o Deus Pai, é porque ele é o princípio de tudo. E o Deus Filho, segundo o preceito trinitariano, em algum momento da história, ele foi criado. Eu posso responder isso antes que o senhor avance? Aí o argumento tudo bem, você vai falar que foi criado na eternidade, por ser eternidade, não tem, né? Criado na eternidade, não que é um argumento trinitário para essa questão, porque isso aí é uma questão para ser analisada. Ele foi gerado. Gerar e aonde? Pera lá. Gerar e criar são coisas diferentes. Concordo que ele foi gerado. Então, o senhor foi criado pela sua mãe ou foi gerado? Gerado e criado, né? Não, criado no sentido de... Não, criado aí é no sentido de tomar conta. Eu tô falando de ser feito, de ser gerado. De ser, então, exatamente. Porque, veja bem, Jesus ele é primogênito da criação, não porque ele faz parte da criação. O senhor está falando que... Ele não faz parte da criação? Não, porque olha só, ele que criou todas as coisas. Não, vamos ver. O texto de Colossenses fala... Não, fazer parte no sentido de que ele também é um objeto criado, ou algo criado. Vamos lá. Que a escritura aos Hebreus vai dizer, né? A nenhum dos seus anjos disse hoje eu te gerei. Deixa eu explicar isso aqui, ó. Vamos para a Bíblia. Colossenses 1,15, né? Isso, e fala assim, ó. Que ele é o primogênito de toda a criação. O texto explica porque ele é primogênito, não é porque ele foi criado. Olha lá. Sim. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pergunta para o texto, por que ele é primogênito de toda a criação? O texto explica. Não porque ele foi criado, mas porque ele criou. Porque ele foi criado, criou todas as coisas. Então ele é primogênito porque ele criou, não porque foi criado. Então o senhor não pode pegar a palavra primogênito aqui e aplicar que ele foi criado, que ele passou a existir. Sim. Eu entendo, eu não digo isso. Quem diz são os trinitários. Os TJs. O texto está falando. Sim, a exegese do texto, claro. Ele é o primogênito, porque ele é o princípio de tudo, ele criou tudo. Então ele está acima da criação, é isso que o texto quer dizer. Sim. Então, o senhor disse que ele é primogênito porque ele foi criado. Não disse isso. Eu disse a interpretação trinitária, ou já li algum material sobre isso que fala que em algum momento da história, é o que eu perguntei pro senhor, em algum momento da história ele foi criado. O senhor disse para mim, ele foi gerado. Ele foi gerado. Agora eu te pergunto, aonde que o Filho de Deus foi gerado? Sim, então tá bom. Então vamos lá. Quando a Bíblia fala assim, ó, porque veja bem, um ser A só pode gerar um ser B da mesma natureza. Então macaco gera macaquinho, peixe gera peixinho e Deus gera Deus. Onde foi isso? O texto em que momento da história? Ele é o primeiro gerado. E ele não é só o primeiro, ele é o único gerado. Ele é o unigênito. Por que ele é o único gerado? Porque ele é o único filho. O senhor é filho por adoção. Os anjos são filhos, foram criados. Agora, Jesus é único em outro sentido. Ele é único porque ele é o único Deus, é o único filho, tão Deus quanto o Pai. Então, quando que ele foi gerado? Não é quando. Por quê? Porque Jesus é o criador de todas as coisas. Ele foi usado pelo Pai para criar tudo. Se ele foi usado pelo Pai para criar tudo, ele foi usado para criar o tempo e o espaço. Se ele foi usado para criar o tempo e o espaço, ele vem antes do tempo e do espaço. Se ele vem antes do tempo e do espaço, ele está fora do tempo. Então a ação de ser gerado não é temporal. Ela é fora do tempo, portanto não tem começo. Então, quando a Bíblia fala que ele é gerado, é o primogênito, unigênito, está querendo dizer que ele é o único filho
que não é nem desde que eu tenho que falar, que no estado eterno de Deus procede do Pai. Então não tem começo essa ação porque é fora do tempo. Por isso que ele é a representação exata do ser de Deus. Veja que o Espírito Santo vai ficando por fora dessa construção toda com relação a ser gerado, né? Não, por quê? A terceira pessoa em que entra onde aí nesse argumento? Você é sempre pai e filho, você vê? Porque o filho que é gerado, o Senhor não gera Espírito Santo. Deus não gera exatamente. Espírito Santo. A terceira pessoa já existia. Sim, porque o Jesus fala assim, enviarei o Espírito Santo que procede do Pai. Então o Espírito Santo procede do Pai, o Filho é gerado do Pai. Veja que é uma questão, pastor Calixto, de exegese. É o debate de Concílio de Nicéia que vai continuar, vai acabar o programa daqui a pouco. Eu não estou citando Nicéia, estou citando o texto grego. Veja bem, o Filho foi gerado aqui na Terra, no ventre de Maria. É ali que é a questão, o Espírito Santo vem sobre o ventre dela e gera-se ali Pastor Tony, o Filho. Só para o senhor saber o que nós acreditamos. O Filho. Jesus Cristo é Deus e homem. O atributo de ser gerado, ele tem duas naturezas, né? Ele é Deus e homem, isso o senhor também acredita. Entendo. O atributo de ser gerado na corrente do tempo pertence ao lado humano de Jesus. Portanto, ele foi gerado de Maria. O atributo de ser gerado fora do tempo pertence à sua parte divina, por isso ele é o unigênito. A questão de unigênito, ela está mais ligada à sua condição humana, ao seu milagre, ao seu mistério da sua encarnação. Essa é a questão que o autor bíblico, dos autores bíblicos para ser unigênito dependeu de Maria, aí é um negócio louco. Não é que dependeu de Maria. Maria foi usada. Mesmo assim. Poderia ser a Maria, poderia ser a Beatriz, poderia ser a Silvia, poderia ser mas ele dependeria de um ser humano. Então, essa seria a palavra, ele não Maria. Se Deus dependesse do ser humano para que Cristo fosse o unigênito, então ele não é unigênito, até porque ele já veio de um ser humano. Porque o ser humano é criado e Jesus não. Não, e agora, Tony, agora apertou, hein? Porque se Jesus depende da humanidade para ser chamado de unigênito, ele não pode ser unigênito porque ele foi gerado de algo que já existia, que era o ser humano, independente se fosse Maria ou a Isabel ou quem quer que seja. E aí, como é que fica? Essa é a questão do unigênito, já pesquisei algumas coisas sobre esse tema. O unigênito, ela tem a definição, como o pastor Fernando e a maioria dos teólogos, eles entendem, na primeira definição da palavra, pegar um dicionário grego, você vai ver, vai ser, como é que fala? O único do seu gênero, único gerado. Eu prefiro a outra definição que diz que é o único da espécie, o único do seu gênero. Isso significa... eu também sou do gênero humano. Então, o único do gênero. Ele tinha uma questão, aí entra a questão de uma segunda obra que eu estou escrevendo sobre a natureza divina. Aí é algo que vai dar pano para manga, mas só para os irmãos entenderem. O único gerado, se Jesus é o único gerado, com relação... por que nós não fomos gerados? Como que nós nascemos, então? Né? Então, você vê que tem algo mais... Eu fui gerado por alguém... unigênito. Veja bem, meu pai tem começo. Ele gera um ser humano, sou eu. E você gera outros. Exatamente. E eu gero outro e vamos gerando. Exatamente. Como que ele é o único Bíblia gerado? Fala que ele é o unigênito de quem? De quem? Do pai. Então, o pai tem começo, então o filho também não tem. Acabou o seu argumento. O debate acabou aqui. Não acabou. Rapaz, não acabou porque... olha, bom, querido ouvinte, tem mais um áudio aí? Vamos ouvir o que esse ouvinte diz. Que a natureza dele é divina. Bom dia, pessoal aí da Rádio Mais. Aqui é o Rafael de Bragança Paulista. A minha pergunta vai para os pastores aí, unicista. Como que ele explica essa palavra aqui? Eu estou com a Bíblia aberta em João 16, no versículo 13. Mas quando vier aquele, o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque ele não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Então, como que ele explica isso daí, falando que o Espírito e Jesus são a mesma pessoa, não são distintos? Se um fala do que ouviu do outro. Exatamente. Aí tá a hierarquia que a própria Trindade tem, né? Um vai repassando... Então, peraí, então o senhor é trinitariano. Peraí, é o que eu tô falando. É que a teologia trinitária tem que explicar isso. Eu explico. Porque o pai
passa, eu não falo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim, que me mandou falar, eu falo. Agora o Espírito Santo que eu vou enviar, ele também não vai ser, desculpa aqui a expressão, né, nessa exegese, o Espírito Santo vai ser um pau mandado, porque ele só vai falar aquilo que eu mandei ele falar, o que ele tem visto. Mas não é isso que o texto fala? Ué, essa é a interpretação, Porque na Trindade, eles são iguais em natureza, mas diferentes em posição. Ah, então há uma hierarquia. Não, há uma hierarquia dentro da Trindade. É uma submissão. Existe uma submissão funcional. Se há uma submissão, há uma hierarquia. Uma submissão funcional. É funcional. Por exemplo, a sua esposa que está aí, a esposa dele que eu a conheci, ela é submissa ao Senhor. Isso a torna menos humana do que o Senhor? O fato de alguém ser submisso a outra pessoa não a torna inferior em natureza, apenas em posição. Mas a Bíblia não diz que eu sou o cabeça dela? Até eu não sou o cabeça dela? Você é o cabeça dela, não é? E o que isso quer dizer? Pastor, quer dizer que você é mais humano do que ela? Não tá falando da minha humanidade. Não, aí tá falando cabeça só de hierarquia de posição. Eu sou maior que ela, porque Deus me fez maior que ela. Quando que o senhor se torna maior do que ela? Como ser humano? Em posição. Não, o senhor... Em posição, a autoridade que Deus me deu. Só para não confundir, eu queria até para os dois professores dizer, quem é submisso? O homem a mulher é submissa ao homem? É isso que a Bíblia diz? Ou a esposa é submissa ao marido? A Bíblia não diz que a mulher é submissa ao homem. Mas o marido não é homem? Não, peraí. Não, mas por isso que ela distingue. Olha lá, vamos ver. É por isso que a Bíblia distingue. Ela diz o seguinte, Paulo diz assim, que diante de Deus não há nem bárbaro, nem cita, nem macho, nem fêmea. Todos nós somos só. Aí aqui eu sou obrigado a... É a questão da salvação. Isso, já todos nós somos só. Aí é a questão da salvação. Aonde a mulher é menor do que o homem? Quando ela assume o papel de esposa, menor no sentido de submeter a autoridade dele. Autoridade, mas é disso que eu tô falando. Tinha que chegar aquela irmã ali que tá aqui, que é da técnica da rádio, e dizer pra ela, só porque eu sou homem, você é submissa a mim. Não, de maneira nenhuma. Ela só seria submissa a mim o dia que ela quisesse assumir o papel quando há uma relação. Relação. Mas é nesse sentido que eu tô falando. Nesse sentido. É que nem eu e o presidente. Né? Eu e o presidente Lula, se a gente tá andando na praia, a gente é igual em tudo. Mas não dá pra andar com outro presidente, não? Tem que ser o Lula? Pode, esse é petista. Não sou não. Tá fazendo propaganda do Lula aí, tá bom o negócio. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, ó, na Trindade existe uma... alguns falam subordinação, eu não gosto dessa palavra, mas se é subordinação, ela não é ontológica, ela é funcional. Certo? Então, quando a Bíblia diz, por exemplo, o senhor fala assim, a revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu. Quer dizer que foi dada essa revelação para Jesus. Ele deixaria de ser o Todo-Poderoso, porque ele precisa que alguém venha e revele para ele as coisas. Não é isso, não. O texto não falou que Deus revelou para ele. Deus deu para ele. Né? Então, veja bem. Revelou. Eu tenho uma conta conjunta, eu e minha esposa. O dinheiro é nosso. Agora, eu, como sou cabeça da família, eu chego e falo, a minha esposa chega e fala assim, eu preciso de R$10. Eu dou os R$10, que já é dela. Na Trindade, as três pessoas sabem igualmente. Agora, quem decide o que vai ser revelado para nós é Deus, o Pai. Então, o Pai diz para Jesus o que vai ser revelado. Isso não quer dizer que Jesus não soubesse. Jesus disse que não sabia o dia que ele ia vir, né? Por quê? Por que ele não sabe o dia que ele vai voltar? Porque ele é Deus e homem. Ele tem duas consciências, dois centros de consciência, a divina e a humana. O atributo de não saber todas as coisas pertence ao lado humano de Jesus. O atributo de saber todas as coisas pertence ao lado divino. Como é que ele consegue saber de tudo e não saber de tudo ao mesmo tempo? Porque as duas naturezas não se misturam. Elas não se separam porque fazem parte da mesma pessoa, mas não se misturam. Como se fosse um computador. Não se separam, mas isso é contraditório. Elas não se separam e não se misturam? Sim. Imagine um computador, uma ilustração. Não, sim. Olha só, um computador tem 2 HDs. Eles não se separam porque fazem parte do mesmo computador, mas não se misturam quanto aos atributos. Entendeu? As informações. Tá no outro. Então, eles compartilham as informações, mas não se misturam. Não se mistura. Se eu tirar um HD, a informação que está no A está no A, que está no B está no B, é isso? Pois exatamente. Mas quando Pedro, mesma coisa, mas quando ele ressuscita, ele fala assim, Pedro, tu me amas?
E Pedro fala, te amo. Aí pergunta por 3 vezes, tu me ama? Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Sim. Quer dizer, o Todo-Poderoso sabe de tudo e não sabe o dia que ele vai voltar? O Todo-Poderoso sabe de tudo por causa da pessoa de Jesus, porque o atributo de saber todas as coisas pertence ao seu lado divino. O atributo de não saber de todas as coisas pertence à sua natureza humana. Os 2 centros de consciência de Jesus não se misturam. A Errad, no meu entendimento, a Errad, né? É justamente sobre a fusão da condição tanto humana quanto divina. Essa é errada. Ele é divino também. Você vê quando ele fala assim, como é que fala? Aquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o filho do homem. Aí a questão da condição humana, mas o Pai que está no céu. Então veja bem, ele concorda com o senhor nessa questão. A condição divina, né, o seu poder, a sua divindade, sabe todas as coisas. Mas isso foi vedado ao ser humano. Né? Aí teria que fazer no caso do não senhor, foi revelado essa aquilo que questão. o senhor acredita, né? Que Jesus, ele é Deus e homem. Só que a parte divina, né, de Jesus é o Pai. A parte... Não, ele é Pai completo. Jesus é Pai completo. Pai totalmente. Ele não deixou de ser Pai. Ele não deixou de ser pai. Em nenhum momento da história Jesus deixou de ser pai. É que ele defende... Mesmo na condição de filho. Ele defende a opinião de Sabélio. Ele é bem sabeliano mesmo. Pode rotular à vontade. Os unicistas não gostam muito dele. Olha, verdade, gente, meu Deus do céu. Nós temos mais uma pergunta aí, Vaso. Aleluia. Jesus, querida. Me ajuda. A paz do Senhor, irmãos. Queria só que os irmãos me respondessem. 1 João, capítulo 5, versículo 8, que diz, porque 3 são os que dão testemunho. A respeito dessa palavra, não se fala sobre a Trindade? Quando Jesus foi batizado também, em João, diz que e vi descer sobre Jesus o Espírito em forma de uma pomba, e uma voz que dizia, este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Não estaria ali a Trindade? O texto que ele está citando, na verdade, é o texto de quando Jesus interroga, dizendo que que você não pode acusar alguém por uma única testemunha, mas que o testemunho de 2 é verdadeiro. Então Jesus diz... Eu dou testemunho de mim mesmo, mas o meu pai também dá testemunho. Eita, isso. glória. E sabe qual é o conceito unicista disso? Olha só, a lei exigia que 2 pessoas servissem... Sim, vai. A lei mosaica. Lei mosaica. 2 pessoas. Então você imagina esse carinha aqui, ó. Essa mocinha aqui foi pega em adultério. Aí, o sumo sacerdote chega e fala assim, cadê as testemunhas? Aí o camarada chega lá e fala assim, eu sou a primeira testemunha. Foi eu. Ah, tá. Então, e a segunda testemunha? Aí o mesmo cara fala assim, espera um pouquinho. Ele vai lá no banheiro, passa batom, põe uma peruca e volta. Sou eu a segunda. Ou seja, é a mesma pessoa, com modos diferentes de aparecer. Esse é o Jesus unicista. Ou seja, o testemunho dele não vale nada. Por quê? Porque é a mesma pessoa com 2 formas diferentes. Essa é a exegese boa que você fez. Porém, quando você tem que procurar na lei o Pai, o Jeová, dando testemunha dele. E você vai ler isso lá em várias passagens. Por exemplo, eu vou citar uma aqui, Isaías 43:10. Vós sois as minhas testemunhas, assim diz o Senhor Jeová, e o meu servo a quem escolhi, para que saibais, me entendais e creais que eu sou o mesmo, e que antes de mim nenhum Deus se formou. Antes nenhum se formou, nem depois haverá outro. Olha só que Deus está falando, nem antes, ele no meio, nem depois. A Trindade bota Jesus no meio, dentre 2 pessoas. Como? Agora, presta atenção, ele não é a segunda pessoa da Trindade? De onde surgiu esse termo? Esse termo aí agora, tá errado, explicar, é Trindade popular. Só para eu concluir aqui minha linha de raciocínio. O testemunho do Pai está falando, um dia, eu vou estar lá, esse é o testemunho. Naquele dia o meu povo saberá o meu nome, porque sou eu que digo aqui. Gente, eu queria continuar, mas infelizmente precisamos de muito mais tempo. Olha, Deus abençoe vocês, mas nós estamos chegando ao final de mais um debate aqui. Eu vou para as considerações finais, né? Dizendo aqui aos queridos
os debatedores, louvar a Deus pela vida de cada um de vocês. Eu acho 3, 5, 10, 3 minutos para considerações finais de cada um dos senhores. Nesses 3 minutos, os senhores também poderão falar das suas redes sociais, dos seus materiais. Querido pastor Tony de Souza. Muito bem, meus irmãos, eu quero agradecer aí o carinho do debate, de participar aqui. Foi um prazer participar com os irmãos. É claro que muita coisa ficou para ser, analisada. Então tem minhas redes sociais no YouTube, canal Pastor Tony de Souza, e tem um canal Minuto da Unicidade. Todos os dias eu falo sobre esses temas eu procuro os temas mais espinhosos nesse assunto para poder debater. Vá lá que vocês vão conferir. Também tem o meu Instagram, _ Tony de Souza, Tony com Y, Souza com Z, algumas coisas eu posto, não tenho Face, meu Face foi hackeado, tem lá algumas fotos, não entra no meu Facebook, tá em processo lá com a Meta, tá bom? Eu tenho um livro, Jesus, o Único Deus Verdadeiro, a maior revelação da Bíblia, você vai pegar os links lá no canal Pastor Tony de Souza, tem um seminário de batismo nas águas, em nome do Senhor Jesus, vai lá, que tem também lá, tem o livro, e tem a apostila, as 7 expressões de Jesus na cruz, do ponto de vista da unicidade, tem tudo lá, nos links, tanto do canal Minuto da Unicidade no YouTube, como no canal Pastor Tony de Souza no YouTube. No intervalo, o pastor Fernando Galli me pediu essa Bíblia. Eu vou dar essa Bíblia original Codex. Eu ganhei de presente, estava lendo, mas eu vou, porque eu conheço o pessoal. Agora vamos fazer assim, ó. Pessoal que eu conheço. Quantos tem aqui? 1, 2. Tá o pai, tá o filho e o intermediador. A Bíblia vai ficar com o intermediador. Não, essa aqui eu vou ofertar. É a Bíblia do professor Akel da Filosofia X para você, pastor. Deus Muito abençoe. Obrigado. Faça boa leitura. Eu vou pedir outra para ele lá, eu vou comprar outra. Mas já que você pediu, você é um bom leitor aí, vamos ver. Esse cara aí é unicista, hein? Aí tem informação boa aí, viu? Um abraço mais uma vez para os irmãos da Filosofia X, lá, professor Akel, viu? E obrigado aos ouvintes. Tem muitas coisas que precisam, ficaram aí, por serem discutidas. O tempo, como já disse, vai embora, o tempo é ouro. Mas eu quero que os irmãos saibam de uma coisa. Jesus Cristo é o Todo-Poderoso. O Deus de Israel, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. E ele não divide a sua glória com ninguém. Há um único Deus que se manifestou, vamos dizer assim, ao longo da história, como Pai, como Filho, agora nesses tempos, como o seu Espírito está em nós e todos aqueles que creem no seu nome, no seu Evangelho. E o batismo das águas, não esqueça de estudar sobre isso, lá em Atos 2, ele é uma cerimônia praticada na igreja primitiva, em nome de Jesus, não em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso aí a gente precisa analisar. Há um nome que foi invocado para batismo e esse nome, os textos, as enciclopédias, todos eles dizem que é em nome do Senhor Jesus. E eu estou aqui por isso, por essa mensagem. Você não está ouvindo essa programação por acaso, não. Deus falando com você dessa mensagem gloriosa e fazeis bem em dar crédito e procurar crescer mais neste assunto. Deus abençoe a todos e obrigado por tudo, pelo convite. Deus abençoe, querido pastor Tony, querido pastor Fernando Galli, para suas considerações finais. Muito obrigado, pastor, pela Bíblia, tá? Vou ler com carinho. Quero agradecer o convite, quero voltar mais vezes, porque amei o estúdio, tudo tão bonito. Muito legal. E acho que essas temáticas são muito importantes. Eu venho de longe, mas conta comigo. Agora eu vou fazer uma promoção para você. Você que quer conhecer a doutrina da Trindade, eu vou dar de presente a minha apostila Defenda Biblicamente a Doutrina da Trindade. É uma apostila com 133 páginas. Eu vou te dar de presente, eu não vendo nada, certo? Eu vou te dar de presente os meus produtos apologéticos. São mais de 3.000 páginas de livros em e-book. Eu dou de presente para você. Eu vou pedir só um favor para você. Você manda um WhatsApp para mim, 016 996 37 12 25. 016 996 37 12 25. Eu vou mandar, são mais de 100 arquivos. Mas eu vou pedir um favor para você. Eu estou numa causa social na minha cidade. Eu estou construindo um espaço evangelístico para ensinar inglês gratuitamente para crianças carentes. Que legal, professor. E ensinar a Bíblia para elas. Eu preciso de R$12.000 para construir isso. Entendeu? E para terminar. Você, ao receber esse material meu, eu quero que você faça uma oferta de no mínimo R$1. Tá?
E aí você entra em contato com o meu WhatsApp, 016 99637 1225, pra gente fazer essa vaquinha, porque eu quero levar Jesus para crianças. Na minha cidade, pastor, crianças com 8 anos já estão envolvidas com drogas. Meu Deus. E esse projeto evangelístico é para isso. Está na metade da obra, mas as ofertas estão entrando muito picadas. Então eu quero fazer isso. Então eu vou te dar de presente. Se você não quiser dar oferta, não tem problema, certo? Mas você só me deixa eu pedir essa oferta para você, quando você pedir o material. Eu não vou ficar te incomodando, tá certo? Que Deus abençoe sua vida. Meu WhatsApp é 016 99637 1225. Eu peço que você ore por esse projeto, porque eu quero levar Jesus para as crianças. Eu fui 17 anos testemunha de Jeová. Na parte de evangelismo, eu tô melhor ainda. É mesmo? Tá batendo mais cedo nas portas. Se chegando mais cedo. Eu faço eventos evangelísticos, isso, cruzadas. Nós somos pro Espírito Santo. Nós visitamos 452 casas, entregando folhetos que eu vou mandar para você nesse pacote de 100 materiais de presente para você. Olha só que legal. Deus abençoe, pastor, pela iniciativa. Verdade. Olha, querendo deixar aqui aos queridos ouvintes, nosso horário já foi. Vamos ver a enquete do programa. Vamos ver a enquete? Trindade, X unicidade. 78% diz eu acredito na Trindade. 22% diz que acredita na unicidade. Mas tem gente que se converteu, tava devagar no começo, já virou unicista lá, viu? Mas olha, 80, dizer pra você que eu tô achando que o Tony tá virando trinitário. Um grande abraço a vocês, até amanhã no próximo debate. Acabamos de apresentar Debate Mais, com Bispo Samuel Ferreira.